Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Caçador Gamer, Parte 2. Capítulo 3. Diante do titã colossal, não pude deixar de me perguntar o quão eficaz uma escova de limpeza seria contra um titã. Decidindo não pensar muito, fiz o que uma pessoa responsável faria. Joguei o pincel como uma lança, acertando no olho. Pouco tempo depois, fui arremessado do topo do muro junto com meus companheiros e o resto dos canhões. A menos 1150 HP, eu atiro meus ganchos, prendendo-os na parede. Uma explosão acontece abaixo de nós, significando a destruição do portão. E lá vai Eren. Ele tenta cortar a nuca do titã colossal, mas não encontra nada além de ar, enquanto o titã emite uma nuvem de vapor e desaparece nela. Já consigo ver times a caminho com redes para tapar o buraco enorme deixado pelo titã. Um soldado da guarnição pousa no muro e rapidamente começa a dar ordens. O plano de contingência para o titã colossal está sendo posto em prática. Todos precisam se apresentar. Ele grita. Todos começam a ir para o QG. Quando chegamos lá, toda a área estava fervilhando de atividade. Pessoas correndo de um lado para o outro com mensagens, pessoas enchendo galões de gás, pessoas chorando, o de sempre. Abasteci meu carro em um posto de gasolina e depois fui para a rua. Civis passam correndo por mim em direção ao portão de entrada mais adiante no muro. Corro rapidamente para minha loja e começo a dar ordens para minhas unidades. Os sicários guardavam a loja, mas os panzerands, Bear, Wolf, preciso que vocês encontrem e matem qualquer titã que encontrarem. Procurem e destruam. Bear e Wolf levantam suas cabeças, rugem para o céu e partem em direção à cidade. Viro-me, pego o traje pretor e o visto. É um pouco apertado, mas me sinto bem. Deixei meu capacete no inventário e voei para o céu para avistar meu primeiro titã. Ponto de vista de Franz. Eu mal tinha acabado de ser destacado com meu esquadrão. Já estava procurando por Tavi antes de ser designado com Hannah para ganhar tempo para os civis escaparem. Estávamos quase de volta à parede quando encontramos nosso primeiro titã, um de 15 metros. Ele tinha um sorriso bobo no rosto. O esquadrão tinha acabado de começar as manobras anti-titãs e nosso líder foi arremessado para fora do ar e caiu contra um prédio. Um dos meus outros companheiros de esquadrão tentou ajudar antes que um titã menor surgisse do nada e o devorasse com seus equipamentos e tudo. Havia muito mais titãs naquela área do que eu imaginava. Tentei agarrar Hannah e correr, mas fui agarrado enquanto me virava para sair. Fui lentamente levantado e colocado entre os dentes do titã. Fecho meus olhos temendo o que está por vir. A boca do titã é repentinamente forçada a abrir, e eu sou jogado na rua. Ei, cuidem-se, Franz. Temos titãs para massacrar. Olho para cima e vejo Tavi abrindo a boca do titã. Esse filho da puta comeu mais alguém? Ele questionou. Ele não, gaguejei. Eu sabia que Tavi era forte, mas forçar a boca de um titã? Isso é outro nível de força. Ótimo. Ele afirma e arranca a cabeça dos ombros e a joga rua abaixo. Todos os titãs da área se viram e olham em nossa direção. Suas expressões estúpidas de sempre mudam de um olhar vazio para um de medo. Eu não sabia como processar isso, então simplesmente peguei Hannah e corri. Do ponto de vista de Mina, tínhamos acabado de nos deslocar pela cidade para dar apoio à vanguarda. Enquanto lutávamos para subir nos telhados, vi um titã surgindo do nada. Ia atingir Thomas. Observei horrorizado o titã se afastar da parede com Thomas pendurado em sua boca. Quando o titã inclinou a cabeça para trás para engoli-lo, foi atingido por uma grande coisa metálica, derrubando-o e fazendo Thomas voar. O titã tentou se levantar, mas a fera o atacou num piscar de olhos, arrancando-lhe a nuca em um jato de sangue. Olhando mais adiante na rua, pude ver outra fera queimando os titãs até cinzas enquanto grandes jatos de fogo irrompiam de sua boca. Eren. Ouço Armin gritar atrás de mim. Viro-me para olhar. Vejo o braço de Eren cair no chão enquanto ele é engolido por um titã. Que ponto de vista de Tavi? Dou um sorriso selvagem para o titã mais próximo. Lembro-me da narração de Duon enquanto avança em direção a um titã de 4 metros. Eles são raiva. Agarrei seu braço e o joguei por cima do ombro, jogando de cabeça contra a parede e destruindo sua cabeça. Brutal. Salto em direção ao próximo titã, com as lâminas em punho. Corto-lhe o pescoço e a espinha. Sem piedade. Eu lanço meus ganchos, passando entre suas pernas e usando o impulso para arrancar sua cabeça. Mas você... Mudo para minha super espingarda, agarrando a cabeça de outro titã e explodindo seu torso em uma chuva de sangue. Você ficará pior. Volto a usar minhas lâminas e corto as nucas de 2 titãs, depois uso meu gancho para me lançar contra o terceiro. Rasgue e rasgue, até que seja feito. Eu atravesso aquele titã, transformando-o em uma pasta e espalhando suas partes pela rua. Vantagens ativadas. Fúria indomável? A única coisa que eles temem é você? Os titãs rapidamente mudaram o foco para mim. Eles logo perceberam que havia um predador entre eles. E era caça. Soltei um rugido que ecoou por Trost. Um rugido que estabelece domínio, fúria e violência. Um rugido que informou a todos os titãs que eles haviam entrado em meu reino, declarando assim que suas vidas estavam perdidas por sua transgressão. E os titãs conheceram o medo. Pela primeira vez, encontraram um ser que não estava fugindo, nem com medo, nem mesmo desconfiado de sua presença. O pouco de instinto animal que restava nessas monstruosidades lhes dizia para correr. E eles correram. Habilidade adicionada. Grito de guerra, 100. Inspire seus aliados e aterrorize seus inimigos. Eu persegui, atacando um animal de 10 metros, arrancando seu braço e arrancando sua cabeça dos ombros. Soltei minhas cordas e me lancei para o céu para sacar meu canhão pesado. Ele despedaçou 2 de 4 metros na queda. Lançando minhas amarras mais uma vez, me virei para a boca aberta de um monstro de 15 metros. Desembainhando minhas espadas de corrente, cortei a cabeça ao meio e a lancei voando pela cidade. Finalmente parei para respirar.
A julgar pela carnificina ao meu redor, que lentamente se transformava em vapor, matei meu grupo de titãs. Eu acho. Ei, olha só, tem outro grupo correndo em direção ao portão. É melhor eu matá-lo só para garantir. Que ponto de vista de Mikasa. Eu tinha acabado de matar o anormal que estava correndo em direção ao portão e estava tentando fazer o comerciante mover sua carroça quando ouvi um trovão. Olho para a estrada e vejo um grupo de 5 titãs correndo em nossa direção. O resto do esquadrão e eu usamos nosso dispositivo de manobra tridimensional para enfrentar a ameaça. À medida que nos aproximamos, vejo um borrão verde atingir o chão e ricochetear, atravessando o centro de massa do titã e saindo pelas costas. É o Tavi? Eu observo enquanto ele salta no ar com seu dispositivo de manobra tridimensional e então desce os punhos em direção à cabeça do monstro de 10 metros, golpeando-o entre os ombros. Ele continua a usar a força do golpe para se lançar em direção a 2 dos titãs restantes, cortando suas nucas em seu caminho. Os últimos 4 metros disparam correndo na direção oposta, é quase como se estivesse correndo com medo, mas todo mundo sabe que titãs não fazem isso. Tavi o persegue, movendo-se como um raio, agarra o titã. Ele o levanta e o aplica um suplex com extrema força, arrancando sua cabeça. Ele ficou ali, ofegante, completamente coberto de sangue de titã que saía dele. A multidão de pessoas clamando para passar pelo portão estava em silêncio absoluto. Tavi? Grito. Ele se concentra em mim. Que ponto de vista de Tavi? Em Mikasa, eu digo em saudação. Tento limpar o sangue de titã que me cobriu. Estou me arrependendo profundamente de não ter usado o capacete. Isso é simplesmente nojento. A multidão ao redor do portão apenas me encarou. Vou arriscar um palpite e dizer que Mikasa ainda não tinha resolvido isso. Divertido. Então, o que há com toda essa gente rondando os portões? Eles sabem que há titãs na cidade? Pergunto a ela. Eles fazem isso, mas este comerciante está tentando trazer as mercadorias primeiro, comenta Mikasa, direcionando a atenção para um comerciante gordo. Caminho em direção à carroça e ao bloqueio. A multidão se dispersa ao meu redor até que estou em pé na frente do comerciante. Olá, acho que seu carrinho está bloqueando o portão, impedindo a saída de todos. Você poderia tirá-lo dali, por favor? Acho que todos só podem trazer pequenos itens pessoais, digo casualmente. O mercador olha para mim, e depois novamente para os titãs em decomposição na rua, e rapidamente dá a ordem para mover a carroça. Os civis rapidamente começaram a passar pelo portão. Eu me reúno com o resto do grupo de vanguarda. Este é o último dos civis? Pergunto. Consigo ver o portão se fechando quando o último deste grupo passar. Sim, confirmou um dos soldados da guarnição. A evacuação ocorreu sem problemas. O alarme de evacuação soou, mas ninguém está indo em direção ao muro. Também não recebemos ordens do QG há algum tempo. Então vamos reunir quem ainda estiver vivo e ir para o QG. É provável que a maioria dos defensores restantes esteja sem combustível ou sem lâminas. Podemos tentar coletar alguns no caminho, mas precisamos levar todos para o QG antes de pular o muro, eu ordeno. Partimos em grupo. Gostaria de saber como Wolf e Bear estão. Ponto de vista de Armin. Mina e eu conseguimos levar Thomas de volta para o grupo de Jean. Aquelas máquinas gigantes de metal mantiveram os titãs à distância com sua matança desenfreada. Thomas estava em péssimo estado. Tenho quase certeza de que suas costelas e braços estão quebrados. Mas o coração dele ainda está batendo, então acho que é um bom sinal. Infelizmente ele era um caso isolado. Não havia feridos no grupo de Jean. Ao lutar contra titãs, você ou estava vivo ou era devorado. O fato de termos conseguido trazer de volta um ferido entre todos os titãs é outro milagre por si só. Eu meio que queria que Thomas pudesse nos conceder outro milagre. Todos estão com pouca gasolina, e podemos ver que os titãs tomaram o QG. Além disso, o Eren está morto. O senhor eu vou matar todos os titãs está morto. Acho que a única razão pela qual não desabei completamente é porque estou ajudando a Mina a levar o Thomas para o telhado onde o resto dos soldados está baseado. Vejo que os sobreviventes são recém-chegados do 104º. Parece que nenhum dos veteranos sobreviveu até agora. Depois de verificar ao redor, descubro que todos os outros estão com pouco combustível. Eu tenho cerca de 1/3 do tanque restante. Tenho quase certeza de que Mina tem a mesma quantidade que eu. Ouço o som de um dispositivo de manobra tridimensional e olho para cima. É a Mikasa. Ela cai no telhado com vários tanques de gasolina a mais. O esquadrão dela vem atrás dela. E o Tavi? Ele está carregando tanques de gasolina no ombro. Mas o que aconteceu com a armadura? E claro, a primeira coisa que Mikasa pergunta é como está Eren. Vejo lágrimas escorrendo pelo rosto de Mina. Tavi está se afastando. Que ponto de vista de Tavi? Estou olhando por cima da borda para as marcas de lágrimas deixadas nas nucas de alguns dos corpos de titãs deixados por perto. Parece que ficaram marcas enormes de dentes. Oh! Soltei um assobio estridente, fazendo com que alguns dos cadetes próximos tapassem os ouvidos. Ouvi um rugido em resposta, seguido por narizes batendo rapidamente. Logo Wolf e Bear aparecem correndo na esquina do prédio e derrapam na lateral de uma casa. Eu pulo do telhado e eles correm até mim. Começo a coçar a mandíbula deles. Esses caras são mesmo os melhores. Olho para as pessoas em pé no telhado. Eles me encaram em choque. Ouço Jean me chamar. Tavi, que diabos são essas coisas? Ele perguntou. Este é Wolf e este é Bear, apresento-lhe alegremente. Eles são meus Panzerhund. Então, são seus? Mina perguntou para esclarecer. Eu os fiz no meu tempo livre. Soltei-os na cidade algumas horas atrás para encontrar e matar qualquer titã que encontrassem. Comento. Consigo ver Reiner, N e Bertold parados ao lado em um dos telhados. Eles empalidecem significativamente ao ouvir a menção da tarefa que designei a Wolf e Bear. Sei que se eu não tinha um alvo nas costas antes, certamente tenho agora. Certo, levantem a mão rapidamente. Quem tem gasolina suficiente para chegar ao QG? Pergunto. A maioria dos cadetes levanta as mãos.
Tudo bem, preciso de 2 voluntários, pergunto. 2 cadetes se adiantaram hesitantemente. Ok, seu trabalho será transportar Thomas. Fiquem na retaguarda e deixem o resto da gente cuidar dos titãs. Eles concordam e começam a preparar Thomas para o transporte. Muito bem, agora são Anne, Jean e Marco. Nós vamos ser a ponta da lança. Bear e Wolf vão ajudar a prepará-los, mas vocês vão ter que estar prontos para um acompanhamento. Os 3 olham nervosos. Reiner e Berthold, assim como Mikasa e Connie. Vocês vão para os nossos flancos esquerdo e direito, respectivamente. Se alguém no grupo da frente escorregar, é seu trabalho salvá-lo se puder, recebendo acenos de compreensão. Mina e Sasha, vocês 2 serão nossa vanguarda. Não deixaremos ninguém para trás se pudermos evitar. Quanto ao resto de vocês, viro-me para os cadetes restantes. Estejam prontos para substituir qualquer um que cair. E cuidem uns dos outros. A única maneira de chegarmos ao QG e pularmos aquele muro é se trabalharmos juntos. Se virem uma brecha, aproveitem. Mas retornem à formação o mais rápido possível. As chances são grandes de termos que matar os titãs que invadiram a câmara de reabastecimento. Então economizem o máximo de combustível possível no caminho. Termino. Espera, Tavi, ouço Jean gaguejar. Eu entendo que precisamos chegar ao QG, mas o prédio está completamente coberto de titãs. Como conseguimos entrar? Que bom que você perguntou, Jean. Vamos matá-los, porque é isso ou desistir e morrer aqui mesmo. E para ser sincero, se eu tiver que morrer hoje, vou enviar algumas centenas de titãs para abrir caminho para mim, informo alegremente. Mais alguma pergunta? Ninguém fala nada. Então tá, eu me viro e dou um tapinha nas laterais do Wolf e do Bear. Ok, pessoal, vamos lá. Saio correndo em direção ao QG com meus cachorros me acompanhando. Finalmente encontramos o primeiro grupo de titãs. Os titãs se viraram para encarar o nosso grupo e começaram a correr em nossa direção. Vamos, rapazes, é hora de rasgar e rasgar. Grito, avançando. Wolf e Bear latem animadamente atrás de mim. Conforme nos aproximamos dos titãs, eu ativo algumas vantagens. Vantagens ativadas. Fúria indomável? A única coisa que eles temem é você? Trindador? Ponto de vista de Jean, Tavi era completamente louco. Ninguém em sua consciência se aproximaria de um titã a pé. Não importa se essas máquinas estão te apoiando. Essa é uma maneira infalível de cometer suicídio. À medida que se aproximam, vejo os rostos inexpressivos dos titãs se transformarem em uma expressão de terror. Titãs não temem nada. Vejo Tavi ganhar velocidade e atingir as pernas do primeiro titã, arrancando-as completamente do corpo e saltando para frente em direção ao próximo titã, socando-o e fazendo-o explodir em uma chuva de sangue. O que? Oh, real. Porra, ele pode mesmo fazer isso. É permitido. Ouço o grito de guerra de Tavi. O que é isso? Rasgar e rasgar? Mas é isso que ele está fazendo, abrindo caminho destruindo e destruindo os titãs. Wolf e Bear não são melhores, saltando pelo ar em direção aos titãs e destruindo-os. As chamas lambiam seus dentes e mandíbulas enquanto eles prosseguiam para destruir qualquer titã que estivesse em seu caminho. De repente vejo Misaka saltar para frente e desviar para a direita em uma expulsão de gás. Merda. Connie, Armin, vão atrás dela e apoiem ela. Ela pode ter visto algo que nós não vimos. Eu os chamo e eles acenam com a cabeça e se afastam na direção de Misaka. Próximo grupo, forme. Reposicione o flanco direito. Ordeno. Chuvas de sangue e vísceras voam por todos os lados ao redor de Tavi enquanto ele saca 2 de suas lâminas, que giram e destroem outros 2 titãs. Os titãs restantes fugiram. Eles estão fugindo de Tavi. Ele se vira e nos chama. Ei, pare de enrolar e me ajude a matar esses desgraçados. Ele grita. Eu disparo meus ganchos dispositivo de manobra tridimensional e corro em direção aos titãs restantes. E ponto de vista de Tavi? Salto para o telhado e uso o meu dispositivo de manobra tridimensional para ganhar velocidade. Graças à vantagem de medo, isso nos dá um pouco de espaço para respirar à medida que nos aproximamos do QG. Conseguimos até invadir o prédio com a presença reduzida dos titãs. Eu atravesso uma janela e ouço uma série de estrondos logo em seguida. Olhando para trás, parece que perdemos apenas uma pessoa. Viva nós! Enquanto Jean começa a espancar os que restaram da equipe de suprimentos, decido que agora seria um bom momento para roubar algumas fichas de gacha. É óculos de visão pirotécnica, comum. Eu paro. Não há como eu não perder a chance de mexer com a mente de alguém. A questão é, a quem entregá-los? Ah bem, algo para refletir mais tarde. Vamos ver o que mais. É Australium Pan, raro. É um pacote de máquina comum. É Martelo do Trovão, épico. É um pacote de máquina raro. Há dados peludos comuns. Gema companheira, BT7274, épico. É mesa de jogo Pac-Man frente a frente, comum. Sistema de armas Arcona em segunda, épico. Clubs e a foca, raro. O grande livro do tempo e do espaço, lendário. Bom, essas foram algumas boas impressões, mas o que há com o livro? É o grande livro do tempo e do espaço? Detalha o início do conceito maior por dentro. É o equivalente a um livro de ciências do ensino fundamental para senhores do tempo. Revela informações mais relevantes à medida que sua inteligência cresce. Pego o livro e rapidamente percebo que não consigo lê-lo como um livro de habilidades. Tento folhear as páginas e tenho outra surpresa. O livro também é maior por dentro. Continuo folheando o livro até encontrar um cadeado dentro dele. Observar, o bloqueio de tempo. Impede certas ações antes que seja a hora. Embora isso seja muito legal, parece que vou ter que aprender o conteúdo da maneira mais difícil. Parece que a Jean parou de gritar com os reabastecedores. Acho melhor eu prestar atenção de novo. Digo isso enquanto um enorme buraco se abre na parede do fundo. 2 titãs estão com o rosto voltado para o buraco, observando a massa de cadetes e membros da guarnição. Até que um punho gigante os tirou do caminho do buraco. Logo em seguida, Armin, Mikasa e Connie invadiram por uma janela próxima. Ei, pessoal! Aquilo ali é um titã que mata outros titãs.
exclamou Connie, apontando para a janela. Eu me viro para ver a vista lateral do titã em questão quando ele apareceu. Nossa, essa é uma sobremordida séria. Enquanto Eren começa sua cruzada contra os titãs lá fora, começamos a descobrir como matar os pequenos titãs na câmara de reabastecimento. Depois de um tempo, Jean retorna com esses velhos rifles cobertos de poeira e um plano é rapidamente formulado e executado. Um grupo posicionado no antigo elevador cegaria os titãs com os rifles, enquanto o segundo grupo cortaria suas nucas. Todos nos posicionamos. O elevador desce até a sala de gás, chamando a atenção dos titãs de 4 metros. Os titãs se aproximam cada vez mais, até que os rifles abrem fogo, cegando-os. O segundo time salta das vigas e corta os titãs. Connie e Sasha erram o alvo e caem no chão, mas Mikasa e Enya salvam. Todos soltam gritos de alegria e vamos reabastecer. Abasteço o tanque e aproveito para verificar se há danos em Wolf e Bear. Wolf tem alguns arranhões, mas sua blindagem está extremamente bem. Bear, por outro lado, tem alguns amassados na blindagem lateral e alguns dentes lascados. Tento consertá-lo o máximo que posso antes de sentir um toque no meu ombro. Viro-me e vejo Mina e Mikasa paradas ao meu lado. E aí, tudo bem? Pergunto. Tavi, estávamos nos perguntando. Como você é tão forte? Vimos você rasgar um titã ao meio com as próprias mãos hoje e continuar avançando para matar o próximo. Por algum motivo, os titãs parecem ter medo de você. A razão pela qual chegamos aqui tão facilmente foi que depois que você matou alguns, eles se viraram e fugiram. Titãs nunca fazem isso, Tavi, então por que fogem de você? Questiona Mikasa. Vejo alguns dos outros recrutas perto de mim se virando para ouvir minha resposta. Bem, se eles querem uma resposta, é melhor que eu a faça bem boa. Abro minha planilha de estatísticas e coloco 40 pontos em carisma, o que me leva para 100. Ao atingir 100 charme você ganha uma vantagem. Inspirar? Suas habilidades de oratória inspirarão aqueles ao seu redor a fazer coisas milagrosas. Concede um bônus de 25% em habilidades para aqueles que seguem você. É porque abandono todo medo. Eu começo. É da nossa natureza humana temer as coisas. O medo é bom, mantém você vivo e seus reflexos aguçados. Mas render-se a ele é quando você perde. Nós somos a última esperança da humanidade contra os titãs, que tentam a cada dia tomar mais e mais do pouco que nos resta. Até hoje, sempre fomos forçados a fugir, mas cansei de fugir. Esta é a segunda vez nesta vida que o titã colossal interfere na minha vida. Vi centenas de titãs invadirem minha casa, massacrarem minha família e matarem muitos dos meus vizinhos. Quando eles romperam nossa muralha novamente, eu estava pronto. Treinei para o dia em que viessem buscar mais, para que eu pudesse enfrentá-los com uma fúria que seria cantada por séculos. Os titãs nunca temeram os humanos porque eles eram os predadores do mundo, caçando-nos até a extinção porque tudo o que podíamos fazer era fugir. Mas pela primeira vez eles encontraram alguém que não fugia. Encontraram alguém cuja fúria superava a deles, que os caçaria, e aos seus semelhantes, até os confins da terra por tentarem tirar nosso direito de viver. Sou tão forte porque escolho viver, não apenas sobreviver. Escolho dar aos titãs um ser a temer. Um ser que não vacilará e não cederá, não importa as probabilidades. Mais 20 reputação com 104º cadetes. Bom, acho que pelo menos eles gostaram do discurso. Todos terminam de abastecer e seguem para o trecho final até a parede interna. Aterrissei no telhado de um prédio com alguns dos cadetes reunidos. Nós assistimos o titã de Eren destruir alguns dos titãs restantes antes de desmoronar. O corpo do titã evapora até que o corpo sem cicatrizes de Eren fica exposto. Ver a capacidade de regeneração de um metamorfo é algo verdadeiramente fascinante de se ver. Eren havia perdido completamente o braço e a perna e lá estavam eles, como novos. Bem, vamos levar a carcaça dele por cima do muro antes que mais titãs apareçam. Não seria problema matá-los, mas está ficando desnecessário a essa altura. E salto no tempo. Faço uma careta enquanto examino as lâminas da espada de corrente em busca do dispositivo de manobra tridimensional. Consegui uma bancada vazia para trabalhar em coisas perto do portão. Mikasa, Armin e Eren foram levados para onde quer que o capitão Voerman fosse tentar abatê-lo. Bons tempos. Mas voltando às minhas espadas de corrente. Aparentemente, elas precisam ser feitas de um material mais resistente do que o aço ultra rígido que usei. Os dentes quase não têm mais capacidade de rasgar, e consigo ouvir o motor queimando toda vez que o acelero. É um verdadeiro milagre que as lâminas tenham durado tanto tempo. As lâminas transonicas, por outro lado, ainda estão em perfeitas condições. Elas zumbem suavemente enquanto as verifico em busca de danos. Agora que estávamos fora de combate, consegui aprimorar a blindagem dos 2 Panzerhund e aumentar a capacidade de corte de suas garras. Bear foi um verdadeiro guerreiro, continuando com os danos sofridos. Ele sobrecarregou seu sistema hidráulico de salto tentando acompanhar Wolf e então conseguiu subir e pular um muro. Consertei o sistema hidráulico e brinquei um pouco com ele enquanto suas pernas e armadura terminavam de se recuperar. Um canhão dispara não muito longe dali. Parece que o bom capitão está com o dedo no gatilho. Mas a explosão não soou exatamente como um canhão. Seria um obus? Que droga, agora fiquei curioso. Eu não sabia que eles tinham movido alguma das minhas armas para as paredes internas. Vou ter que verificar isso mais tarde. Não foi disparado um canhão contra Eren hoje? Bem, sim, mas ele não se livra disso pior do que o normal. E você projetou os obuses para matar titãs? Merda. Bem, espero que Eren tenha conseguido parar a rodada. Vamos investigar, eu acho. Vou na direção da explosão e vejo o capitão Kitz Voerman gritando freneticamente para o artilheiro carregar outra bala. Estava claro que o artilheiro era novato em disparar obuses ou só havia disparado canhões antes porque estava com dificuldades para carregar a munição. O titã parcialmente formado em que Eren e companhia estavam escondidos não tinha um braço.
A mira do atirador estava errada o suficiente para não matá-los, mas foi por pouco. Aquele carregador idiota estava tentando carregar a munição ao contrário. Achei que tinha deixado instruções suficientes para evitar isso, mas eles podem ter acabado de se apropriar dela. Certo, hora de ganhar tempo para o comandante PX. Eu provavelmente não deveria arriscar que o artilheiro descubra como carregar a coisa. Capitão Voerman, por um momento pensei que você tivesse parado de tentar matar cadetes hoje, mas surpresa, surpresa, aqui está você de volta, comenta em voz alta, chamando a atenção de várias pessoas. Como você ousa? Eu não fiz nada disso. Qual é o seu nome, cadete? Gritou Voerman. O nome é Cadete Barney. Eu fui um dos muitos cadetes e membros da guarnição que ficaram presos em Trost quando você abandonou seu posto com seu círculo de parasitas. Estou surpreso que tenham deixado você no comando de algo mais do que uma porra de uma lata de sopa. Você foi rebaixado, mas morreram pessoas suficientes para torná-lo capitão novamente? Seu rosto empalideceu e ele continuou gaguejando. Ah, agora ouça aqui. Continuo sem lhe dar um centímetro enquanto me aproximo do seu rosto. Não. Escute aqui, capitão covarde. O que nos dizem antes de entrar em batalha é que deserção é punível com a morte. Você não tem o mesmo padrão por abandonar seu posto? E tem a audácia de tentar matar um dos cadetes que ajudou os defensores restantes a escapar? O cadete Jagger não tem a mínima ideia de como conseguiu fazer isso. Então por que ele saberia de repente agora, enquanto você o ameaça com um obus? E pare de tentar carregar meu canhão, seu idiota. Você só vai danificar o portão de carregamento. Dirijo o último comentário ao infeliz artilheiro que ainda tentava carregar um novo projétil no obus. Ele gritou e quase deixou cair a munição que segurava. Voltando à sua longa lista de erros de hoje. Você não só abandonou seu posto, deixando todos os defensores à morte certa, sem suprimentos e sem como adquirir mais caso ficassem sem, como também ameaçou seus subordinados de morte se tentassem impedi-lo de abandonar seu posto. O simples fato de você não ter sido destituído de sua posição ou estripado como o rato que é, demonstra a incompetência grosseira de seus superiores ou de sua equipe. Eu me volto para os soldados reunidos. Quem aqui é o seu segundo em comando? Pergunto. Uma mulher de cabelos brancos levanta a mão trêmula. Tornou-se prática padrão ajudar seu líder a abandonar o posto. Questiono. Não, ela responde. Então, ou você tira esse verme covarde do comando, ou eu farei isso por você. Digo, sacando minha super espingarda e recarregando-a. Kit se empalidece ainda mais. Enquanto engatilhei minha espingarda com mais intenções, uma voz calma ecoou por toda a área. É necessário derramar mais sangue hoje, cadete Barney? Eu me viro para ver a comandante Dot PX. Infelizmente, sim, senhor. Parece que teremos que derramar um mar de sangue de titã para retomar Trost. Respondo. Então você estava recarregando aquela arma por quê? Questionou PX. Estava sem munição, senhor. Eu estava recarregando enquanto facilitava uma troca de liderança, senhor. Informo alegremente ao comandante. Consegui atrasar a chegada dele. Voerman pode viver por enquanto. Você viu alguma titã feminina fora do seu cadete? PX perguntou. Nenhum digno de nota, senhor. O senhor será o primeiro a saber se eu encontrar um. Respondo. Embora seja um pouco estranho, isso basicamente resume a Dot PX. Só um pouco estranho. E salto no tempo. O comandante levou Eren, Armin e Mikasa para o lado, deixando-me terminar meus projetos. Examino o traje pretor em busca de danos. Tirando alguns arranhões leves, está em ótimo estado. Parece que o senhor ainda não terminou de me surpreender, senhor Barney. Levanto os olhos e vejo o comandante. Ah, ainda não comecei com as surpresas, comandante. Comento. Acha que você poderia retirar mais alguns para retomar Trost? Questiona PX. Eu certamente posso usar algum equipamento anti-titã, senhor. Acabei de sair da pesquisa e desenvolvimento, então não tenho mais do que uma ou duas peças. Me dê uma oficina e 1 hora e estarei pronto para voltar à luta. Afirmo. Bom, qual é a sua opinião sobre o cadete Jagger? Ele perguntou. Ele é determinado, senhor. Ele se destaca no combate corpo a corpo e tem um temperamento um pouco instável. Defina um objetivo e ele fará o que puder para concluí-lo. Ele costuma falar sem parar sobre matar todos os titãs, então esse continua sendo seu objetivo principal. Com a descoberta de sua habilidade de titã, eu recomendo fortemente que ele consulte um terapeuta para ajudar a resolver seu estado mental. Ser um sobrevivente de Shiganshina resultaria em parte nisso, mas se ele fosse efetivamente utilizado contra os titãs, precisaria de treinamento extensivo por treinadores dedicados. Ajudaria se ele tivesse um estado mental claro com objetivos bem definidos. Resumo. Então, você acha que ele poderia ser usado para ajudar a humanidade? Afirma PX. Sem dúvida, senhor. Seja em combate ou em testes, Eren ajudaria a progredir tanto na recuperação de terras dos titãs, na determinação de suas origens, quanto na descoberta dos titãs colossais e blindados. Eu explico. Desaparecido? Então, você acha que aqueles titãs são como Eren? Perguntou PX me observando. Depois de hoje? Sim. Depois de ver um humano se transformar em titã, combinado com a forma como o titã colossal simplesmente desaparece, essa é uma suposição que posso fazer com segurança. Informo. Então, cadete, tudo bem. Esteja pronto para partir em 1 hora, diz PX, indo embora. Ele se vira depois de um momento. E cadete? Sim, senhor? Por favor, evite discutir sua revelação com outras pessoas por enquanto. Não queremos revelar nossa identidade ainda. Sim, senhor. Vou até a oficina que me foi disponibilizada e tranco as portas. Ninguém precisa ver o que estou prestes a fazer. Pego uma das minhas gemas companheiras e a esmago na mão. Num clarão de luz, Bastião aparece. Observar, Bastião e Ganimedes, nível 175. Outrora combatente da linha de frente na devastadora crise onica, Bastião praticamente perdeu sua programação de combate e agora explora os arredores, fascinado pelo mundo e seus habitantes.
Embora a nova natureza de Bastion seja dócil, sua programação de combate central assume o controle quando a unidade pressente perigo, utilizando todo o seu arsenal para eliminar qualquer coisa que perceba como ameaça. Olá Bastion, é um prazer conhecê-lo. Bip bip. Dedico um tempo para explicar a situação ao Bastion e obter sua concordância em ajudar. Ele é muito exigente, mas basicamente, negociamos suas férias e dias de exploração para que ele possa viajar e visitar diferentes lugares que estão acessíveis no momento. Então faço pequenas modificações para incluir o equipamento de escalada. É o melhor que consigo fazer atualmente com o tempo que tenho. Ganymedes é um passarinho fofo que nunca se afasta muito do lado dos bastiões. Embora não seja capaz de combater, é uma adição muito apreciada. Depois que a hora passa, eu destranco e abro as portas e sigo para a zona de implantação com Bastion a reboque. Os olhares chocados que recebo enquanto subimos as escadas em direção às ameias valem muito a pena. Encontro o comandante PX conversando com vários capitães de esquadrão, incluindo aquela mulher de cabelos brancos de antes. Os olhos de PX se arregalam ao avistar Bastion. Bem, cadete, você prometeu outra surpresa e certamente cumpriu. Está pronto para partir? Assobio chamando Wolf e Bear de onde eles estão descansando. Sim, senhor. Pronto para rasgar e dilacerar alguns titãs. O Panzerhund rugiu em resposta às minhas palavras. Ótimo, seu objetivo é defender o cadete Jagger enquanto ele fecha o buraco na muralha. Defenda-o enquanto ele faz isso e mate qualquer titã que estiver no seu caminho, ordena o comandante. Olho para o grande grupo de titãs abaixo de nós. Bastião, mire nas nucas. Isso deve derrubá-los, comento antes de saltar para a horda de titãs. Quebrar, eu bato no chão, derrubando a maioria dos titãs na área imediata, enquanto Bastion se reconfigura para começar a chover balas, destruindo os titãs. Wolf e Bear entram na briga, massacrando os titãs abaixo. Eu desembainho minhas lâminas transonicas e atravesso os titãs. Um por um, eles caem, criando mais espaço para trabalhar. Nós nos movemos em direção à pedra que Eren precisa mover. Os titãs desta área estão cercando a pedra. Acabei de soltar o Wolf e o Bear para limpá-los. Bastion se posiciona em um telhado mais distante e dispara tiros em qualquer titã que chegue ao alcance. Eren se transforma em sua forma de titã e sai em uma fúria irracional atacando qualquer coisa ao seu alcance até que ele finalmente desaba contra a pedra. Os vários defensores são forçados a se aproximar cada vez mais. Se os titãs se aproximarem muito, serei forçado a ativar a vantagem de medo. Eu estava tentando evitar essa situação. Caso isso fizesse o titã do Eren correr. Benefício ativado. Fúria indomável? A única coisa que eles temem é você? Eu pulo no titã mais próximo e enfio a lâmina da destruição em sua garganta, usando-a como ponto de alavanca para arrancar sua cabeça. Puxando o martelo Thunder, eu destruo o crânio de um titã e destruo sua nuca com um segundo golpe. Eu lanço meu dispositivo de manobra tridimensional e giro o martelo, destruindo a parte superior do tronco de outro titã. E continuei destruindo titã após titã, testando meus limites em termos de velocidade. Eu tinha alguns pontos acumulados, então coloquei todos eles na destreza. 435 mais 230 igual 665. Ao atingir 500 destreza você ganha uma nova vantagem. Blitz. Aumenta a velocidade geral durante o combate em 50%. Ao atingir 600 destreza você ganha uma nova vantagem. Controle corporal? Concede a você um controle motor extremamente preciso e aumenta sua eficácia em combate desarmado. Eu estava indo ridiculamente rápido agora. Vou ter que atualizar meu dispositivo de manobra tridimensional para que ele consiga acompanhar, porque agora ele só está me atrasando. A cada golpe do enorme martelo de trovão, eu explodo outro titã ao meio, matando-o imediatamente ou forçando-o além do ponto de regeneração. O trovão ecoava dentro dos muros de Trosh, atraindo a atenção dos defensores e titãs enquanto a explosão de força do martelo ecoava pelo distrito. O rugido do titã de Eren ecoa não muito longe. Acho que seu cérebro está funcionando novamente e ele está movendo a pedra. Perdi a noção de para onde Wolf e Bear foram, mas eles voltarão em breve. Volto na direção geral da brecha, matando os titãs que encontro. Estou vendo alguns soldados da guarnição tentando levar os titãs embora a pé. Vamos lá, pessoal. Só porque vocês me veem fazendo isso não significa que todos podem fazer. Eu avanço, amputando uma das pernas de um titã e acertando o martelo em sua cabeça, espalhando-o por todo o chão. O martelo ressoa novamente enquanto explode o torso de outro titã. Eren está quase no lugar, só mais alguns passos. Estrondo. Eren deixa cair a enorme pedra no lugar. Olá, Iris. Quantos pontos de força eu precisaria ter para mover algo assim? Aproximadamente 2000 em sua estatística de força. Puta merda. Os 9 titãs têm um nível de força completamente diferente, hein? De fato. Bom, então é melhor terminarmos de matar os titãs. Ainda precisamos reunir Wolf, Bear e Bastion. Rapidamente o dia se tornou longo. Várias horas depois, eu estava extremamente dolorido de tanto bater naquele martelo por horas, mas parece que finalmente terminamos. Só quero me lavar e dormir agora. Perdi a conta depois de 100 titãs, então continuei matando até não sobrar nenhum. Isso foi particularmente difícil porque eles continuaram fugindo. Eu estava com o martelo Thunder pendurado no ombro enquanto voltava para informar que não estava morto. Enquanto eu continuava caminhando, pude ver equipes de limpeza limpando o vômito de titã e cadáveres. Avistei Jean e Marco ajudando a se livrar dos corpos. Se bem me lembro, Marco foi encontrado morto com uma mordida enorme depois de Trost. Não me lembro bem como isso aconteceu no momento. Vou me lembrar depois. Avisto a maioria dos cadetes do 104º, enquanto continuo minha jornada até o centro de comando.
Também vejo N, Reiner e Berthold em uma das equipes de limpeza. Depois de descobrir a força dos 9 titãs, fico nervoso se não souber onde eles estão e o que estão fazendo. Talvez a criação de alguma máquina espiã seja necessária. A porta do centro de comando está diante de mim enquanto a abro. A atividade na sala principal parou enquanto as pessoas me encaravam. Olho ao redor e identifico a sala de reuniões antes de bater na porta. Ouço um entre antes de abrir a porta. Lá dentro, sentados ao redor de uma mesa, estão o comandante PX, o comandante Erwin, o comandante Dalk, o capitão Ange, o capitão Levi e aquela garota de cabelo branco. Eu realmente deveria aprender o nome dela em algum momento. Senhor, estou aqui para informar que os últimos titãs de Trosh foram removidos. Dirijo-me a PX. Ah? Vocês ficaram sem titãs para matar? Levi interrompe. Sim, senhor, eu respondo. Bom trabalho, cadete Barney. Já que está aqui, gostaríamos de discutir algumas coisas com você. A comandante PX interrompe o que Levi ia dizer em seguida. Senhor? Pergunto. Só quero ir dormir. Sobre o que eles poderiam querer um relatório? Ficou claro que suas máquinas foram inestimáveis nesta luta, assim como suas criações, e por isso agradecemos. No entanto, por isso vocês são valiosos demais para o regimento de reconhecimento monopolizá-los. Também seria uma pena impedi-los de lutar na linha de frente. Então nossa proposta é a seguinte: gostaríamos que vocês liderassem o desenvolvimento de um novo regimento. Ficou claro que em nossa pressa para lutar contra os titãs estagnamos, caindo na rotina de tentar as mesmas táticas repetidamente. Precisamos de novas ferramentas para lutar e precisamos do suporte para essas ferramentas. Vocês serão responsáveis pelo recrutamento e desenvolvimento do regimento para apoiar os outros 3 ramos das Forças Armadas. O novo regimento está apoiando estritamente os militares, senhor? Ou podemos nos desenvolver para o setor civil? Questiono. Isso é importante, pois me permitiria separar meus negócios pessoais dos militares, principalmente militar. Se for para beneficiar o público, então é apenas uma feliz coincidência, responde PX. Como vocês acabaram de se formar na categoria de cadetes, terão uma líder supervisora, Rico Brzeska. A equipe dela está gravemente ferida na batalha, então ela será designada para monitorar o progresso de vocês, afirma o comandante Dalk, gesticulando para a garota de cabelos brancos. Bom, é bom que eu saiba o nome dela agora. Então você aceita a proposta, cadete Barney? Questiona o comandante Erwin. Sim, senhor, respondo obedientemente. Excelente. O general Zackley já aprovou, então considere-se promovido a comandante probatório. Só falta definir o nome real do regimento e o emblema, disse Erwin, presunçoso. Missão concluída. Defenda Trosh. Objetivo 1, matar os titãs em Trosh. Objetivo 2, selar novamente a parede. Objetivo 3, ajudar a evacuar os civis. Objetivo bônus 1, prove o valor de suas máquinas. Objetivo bônus 2, mostre suas capacidades de combate. Objetivo bônus 3, evitar mortes que de outra forma ocorreriam. Objetivo bônus 4, use pelo menos uma das armas do matador. Objetivo bônus 5, impedir que os espiões de Marley descubram a forma titã de Eren. Recompensa, novo título, vantagem de defensor, pacote de máquina, épico, base desbloqueada, base de facção, grimório do Tecnomante, 100 mil de experiência. 5 milhões de dólares. Título conquistado, matador de titãs. Concede um aumento de 25% no dano contra titãs. Vantagem ganha. E defensor, eu serei seu escudo. Concede 25% da sua estatística de resistência atual aos aliados próximos. Grimório do Tecnomante. Concede ao jogador a classe Tecnomancia. Então, como o novo regimento será chamado, Sr. Barney? Perguntou PX. O núcleo de engenheiros afirma enquanto pego um pedaço de papel e uma caneta. Desenhei o desenho de uma caveira preta e branca dentro de uma engrenagem vermelha no topo do escudo usado pelos outros regimentos. O Mecânicos do Culto não se importará se eu roubar o desenho dele, certo? Mais alguma coisa? Pergunto. Espero encontrar minha cama quentinha em breve. É isso. Vocês verão sua área de trabalho amanhã. Não se esqueçam de elaborar uma lista de possíveis recrutas que gostariam de ver em seu regimento. Gostaríamos também que começassem a planejar um método de transporte e comunicação mais rápido dentro dos muros o mais rápido possível. Mais possíveis solicitações surgirão dependendo do regimento, afirmou PX. Despedi-me deles e parti do QG. Ao voltar para minha loja, havia relativamente poucos danos externos. Wolf, Bear e Bastion estavam esperando do lado de fora. Destranco as portas grandes para deixá-los entrar e as tranco novamente antes de ir para o banheiro para me limpar. Depois de uma rápida limpeza, subo as escadas e vou dormir. Amanhã seguinte, ponto de vista de Rico, demorei um pouco para localizar a residência de Barney. Foi surpreendente saber que alguém passou a noite em Trosh. Quando cheguei à oficina, pude ver fumaça saindo da chaminé lá em cima. Abri a porta da frente e dei de cara com uma máquina. Sua placa de metal parecia vagamente humanoide, mas suas mãos terminavam em garras muito afiadas. Estou aqui para ver o comandante Barney. Ele está. Dirijo-me à máquina. Ele acena com a cabeça uma vez e me leva ao redor de um balcão até os fundos da loja. Vejo uma variedade de designs e protótipos de todos os tipos de máquinas espalhados por ali. Há até uma arma com vários canos, em pedaços, disposta em uma bancada de trabalho. Finalmente encontramos o cadete trabalhando no que parece ser um braço de metal. Ele está mexendo em alguns conectores extremamente pequenos sob uma lupa. Comandante Tavi, digo, fazendo levantar a cabeça bruscamente. Ele deixa de lado as ferramentas e começa a limpá-las com um pano próximo. Líder de esquadrão Rico, é um prazer conhecê-lo oficialmente. Presumo que esteja aqui para me indicar a nossa nova base, questionou ele.
Concordo com a cabeça e gesticulo em direção ao braço. Se não se importa que eu pergunte, para que serve isso? Pergunto. Espero que seja um braço protético. Tenho um pequeno problema com os conectores. Infelizmente, isso vai exigir tempo e um estudo aprofundado de bioengenharia, explica ele. Por que? Pergunto, só para que ele se explique melhor. Por que isso o impediria de fazer um braço falso? Nossa, as pessoas fazem braços falsos o tempo todo. Os braços geralmente são de madeira porque é mais confortável no inverno. Para que o braço funcione corretamente, preciso conectá-lo ao sistema nervoso. Caso contrário, ele não funcionará como um braço de verdade. O problema está no fato de que as conexões são pequenas e numerosas. Preciso descobrir o quão pequenas e qual procedimento preciso realizar durante uma cirurgia para instalar um braço totalmente funcional. Ele me informa. Meus olhos se arregalam. Isso é um grande avanço na ciência. Tantas pessoas recuperariam membros perdidos por titãs ou acidentes. Sou forçado a reavaliar minha opinião inicial sobre Tavi. Ele é muito mais inteligente do que deixa transparecer. Para ser sincero, metade das palavras que saíram da boca dele eu nem entendi. Certo. Me dá um minuto para vestir o uniforme e estarei pronto, ele comenta. E corre escada acima. Que ponto de vista de Tavi? Desço com meu uniforme de cadete e partimos. Passamos pelo portão de troche e montamos em nossos cavalos para viajar para fora da cidade. Viajamos por algumas horas antes de chegarmos a uma enorme oficina abandonada. Rico pegou um molho de chaves e destrancou as enormes portas, permitindo que se abrissem com um rangido. Elas obviamente não eram usadas há algum tempo, a julgar pela ferrugem acumulada nas dobradiças. Lá dentro, havia um enorme espaço aberto, cheio de pedaços quebrados de carrinhos e estações de trabalho antigos. Tudo estava coberto por uma espessa camada de poeira e a maior parte dos escombros precisaria ser removida. Gostaria de ter pensado em trazer um senhor Andy e soltá-lo aqui. Levaria tempo, mas posso fazer funcionar. Rico pareceu irritado e logo comentou. Eu esperava uma instalação pronta para você começar a produzir, mas em vez disso temos uma área cheia de nada além de lixo e imundície. Olho para ela e comento. Não se preocupe muito com isso, assim posso projetar de acordo com minhas especificações. Conseguiremos construir tudo do zero e teremos a instalação pronta e funcionando rapidinho. Ela bufa, e eu acrescento rapidamente. Isso também nos dá a oportunidade de voltar à cidade e recrutar alguns dos novos cadetes para ajudar a limpar isso. Posso até pegar algumas das minhas máquinas, o que agilizaria o processo. Ela concorda e voltamos para a cidade. Volto para a ferraria e pego o Sr. Andy que está circulando pelo local e cerca de metade dos meus MRVNS disponíveis. Bastion decide ir junto porque está curioso. Ele está com Ganimedes empoleirado na cabeça enquanto trota. Chegamos ao portão antes de Rico com sua ajuda recrutada, então decido abrir meu pacote de máquina épica. Machado Oniciano, épico. Automatos de batalha, lendário. Etec Priest mecânico, épico. Skitari Vanguard, épico. Ealsmerzer, lendário. Essas são algumas puxadas realmente boas. Dou uma olhada mais de perto nos projetos do sacerdote tecnológico. Aparentemente, ele funciona definindo-o para uma especialidade. E estuda essa especialidade religiosamente até o ponto em que pode ser aprimorado para um engenheiro ou um lexicânico. Isso ajudará a acelerar significativamente minha P&D. E o Ausmerzer era um navio tão maneiro em Wolfenstein. Sempre parecia maneiro lutando de um lado para o outro em seus conveses. Mas isso ainda está longe de acontecer. Parece que perdi tempo suficiente para Rico voltar com os recrutas. Eles estavam olhando para as máquinas que eu havia coletado para ajudar. O que me lembra que eu deveria inventar o caminhão logo para transportar coisas sem precisar de carrinhos. Os soldados que apareceram para ajudar entraram em uma carroça que requisitamos junto com os MRVN e partimos. Outra longa jornada depois e chegamos de volta à fundição. Soltei o Sr. Andy lá dentro e todos começaram a limpar toda a tralha e sucata. Um dos agentes da MRVN conseguiu encontrar um antigo escritório nos fundos do prédio. A única coisa boa dos escritórios é que as mesas estão em boas condições. Todo o resto precisa ser descartado. Eu conseguiria fazer tudo isso mais rápido com o modo de gerenciamento de território, mas não queria que o Rico fizesse perguntas desconfortáveis. Então o caminho é longo. Assim que tudo estiver mais limpo, designo um MRVN para começar a instalar a fiação elétrica e a iluminação adequada neste local. Enquanto isso, começo a planejar onde tudo deve ficar. Preciso planejar considerando que esta não é apenas uma oficina, mas sim uma base para um novo regimento. Então alguns prédios ao redor precisarão ser montados. Uma área de treinamento, um campo de testes, alojamentos, área de design, oficina, refeitório e quem pode esquecer, a garagem. Esta área será onde armazenaremos todas as máquinas e dispositivos que serão atribuídos aos outros 3 regimentos. Agora, voltando ao pedido que recebi no escritório da PX, já descobri como permitir uma comunicação rápida entre os diferentes distritos. Os rádios serão bem fáceis de instalar, especialmente considerando a altura dos muros. Basta instalar uma antena em um ponto estratégico e pronto, comunicação pela cidade. Sinais de interferência serão um problema, no entanto. Terei que criar um sacerdote técnico ou uma equipe deles para gerenciar as comunicações de rádio. Assim que eu tiver sacerdotes suficientes, eles poderão se comunicar entre si em binário, fornecendo assim um meio secundário de comunicação. Terminamos de limpar a nova base. Levarei toda a tripulação para jantar em um bar bacana em Troche quando voltarmos para a cidade. Eles trabalharam muito bem. Eu não me importaria de procurar alguns deles mais tarde para recrutamento. Antes de sair do prédio, coloco uma bandeira com o slogan na parede do fundo e penduro o símbolo do núcleo de engenheiros acima dela. Que sua arma esteja protegida contra mau funcionamento, assim como sua alma é protegida da impureza. O Deus Máquina cuida de você. Libere as armas da guerra. Liberte o traficante da morte.
É incrível o que você encontra na loja de jogadores. Não estou me convertendo para o cult mecânicos, mas como estou usando bastante material deles, acho que deveria estar representado. Pelo menos um pouco. Talvez eu precise ficar de olho nisso caso eu acidentalmente comece uma nova religião neste mundo. Ponto de vista de N. Eu corro pela rua ofegante, segurando meu coto de braço. Tentei invadir a oficina de Tavi depois de vê-lo sair da cidade com todas aquelas máquinas, e esqueci de levar em conta que Wolf ou Bear não estavam com ele. Dei uma olhada rápida antes de ser atacado e vi algumas plantas que pareciam muito perigosas. Senti meu chute de cura titânico se aproximando, regenerando lentamente meu braço. Seria muito difícil explicar a um oficial comandante porque estou sem um braço. Do jeito que está, preciso descobrir como explicar a manga rasgada e ensanguentada. Chego ao beco onde deveria me encontrar com Reiner e Berthold. Quando chego lá, os dois estremecem com o vapor que sai do meu braço. Teve sorte? Pergunta Reiner. Eu encaro de volta. Precisamos mandar uma mensagem para o Zek. Esta situação saiu do nosso controle e agimos pouco e tarde demais. Tavi está operando em uma posição mais forte do que nunca e provavelmente reforçará sua segurança antes que possamos tentar isso novamente. Droga, Tavi, pensaram os três. Capítulo 4. Os dias seguintes envolveram a montagem do equipamento necessário para começar a construir as máquinas. Decidi delegar parte dessa tarefa ao meu primeiro tecno-sacerdote. Seu objetivo principal era o estudo e a fabricação de Skitarii. Deixei-o trabalhando por um dia na minha oficina pessoal e voltei com 3 novas unidades Skitarii, um Ranger, um Vanguard e um Stalker. Isso obviamente significava que eu precisava de mais sacerdotes tecno. Também precisava começar a fabricar suas capas protetoras e placas de blindagem para armaduras. As capas protetoras seriam usadas pela base geral do núcleo de engenheiros. Prevejo muitas explosões quando começar a instruir as pessoas sobre como construir certas coisas. O Panzerhund foi um sucesso estrondoso contra os titãs, então tenho a sensação de que essa será minha primeira tarefa, ensinar meus recrutas. Precisei reformular meu processo de criação. Originalmente, eu canalizava mana para ativar um Panzerhund, mas consigo fazer o mesmo com energia sentinela. Na verdade, pode ser uma melhoria. Tentei usar a energia do Panzerhund que deixei na casa dos meus tios e isso fez com que ele ganhasse um pouco de volume, e parece que a blindagem está mais grossa. Não saberei mais sem fazer testes. Deixo o Panzerhund com suas novas melhorias e um nome, Daisy, antes de ir para minha oficina ao lado. Sou recebido na porta por Bear e Wolf. Bear segura um braço ensanguentado entre os dentes. Procuro por mais partes de corpos ou restos mortais. Não encontrando nada, pego o braço de Bear e tento observá-lo. Observar, braço sangrento. Pertence a uma fêmea com capacidades regenerativas. Não é preciso ser um gênio para perceber que N tentou arrombamento. Quando olho para o braço, vejo pequenos fios de vapor saindo dele enquanto ele tenta se curar. Guardo o braço no meu inventário, isso me dará tempo para pensar em como lidar com ela. Pego meus planos e protótipos e parto para o QG dos engenheiros. Precisamos mesmo dar um bom nome para aquele lugar. Fundição funcionária, mas não sei se é genérico demais. Vou falar com a Rico e ver o que ela acha. Quando chego de volta à fundição, há vários paletes de materiais com os quais posso começar a trabalhar. Começo a fazer outro Mr. Andy. O que peguei emprestado originalmente pertence à minha tia, então quero devolvê-lo. Espero que isso aconteça antes que os cidadãos possam voltar a Trost. Estou dando os retoques finais no Sr. Andy quando ouço a porta da loja se abrir. Viro-me e observo que Erwin e Nili decidiram vir me visitar. Alguns membros do gabinete deles observavam admirados as máquinas construindo e reformando coisas. Ligo o Mr. Andy e me viro para eles. Eles parecem impressionados quando o robô flutua para longe e começa a limpar a área de trabalho. Olá, senhores, em que posso ajudar? Pergunto. Gostaríamos de discutir o cadete Jagger com você. PX nos informou que você tinha uma teoria sobre ele? Afirmou Nili. Vamos para o meu escritório então. Essa é uma discussão que é melhor ter em particular. Digo, levando-os de volta para o meu escritório. Assim que a porta se fechou, eu me sobressaltei. Então, algum de vocês conheceu o cadete Jagger pessoalmente? Sim. O garoto quer muito entrar para o escotismo, apesar de estar entre os 10 melhores. Erwin responde enquanto Nili balança a cabeça. Podemos explicar a existência de Eren durante a maior parte de sua vida. Ele nunca esteve fora das muralhas, então o que desencadeou sua habilidade de se tornar um titã? Na noite da queda dos distritos de Shiganshina, porém, de acordo com Eren, Grisha Jagger lhe aplicou algum tipo de injeção. Sem examinar o tipo de soro, não posso verificar o que ele faz especificamente, mas podemos levantar a hipótese de que é daí que vem a habilidade de Eren. Com a revelação da habilidade, no entanto, imagino que os titãs colossais e blindados sejam de natureza semelhante à de Eren. Eu explico. Você está insinuando que os blindados e os colossais estão escondidos entre nós? Nili questionou. Sua atitude assumiu um tom mortalmente sério. Estou, e o melhor de tudo é que eles não estão sozinhos, afirmo, observando os dois homens empalidecerem levemente. Tentei invadir minha loja em Trost. O intruso foi detido pelos meus cães, mas não sem perder o braço. O braço exibia propriedades curativas semelhantes às de Eren depois que ele se transformou, com uma diferença fundamental. Este braço pertencia a uma recruta. Continuo. Os olhos de ambos se arregalaram diante das implicações. Como você conseguiu perceber? Perguntou Erwin. A manga que saiu junto com o braço tinha um símbolo de cadete. Determinei que era uma mulher com base no tamanho e na constituição do braço o expliquei. Os dois ficam sentados em silêncio por um momento antes de Nili perguntar. Então, na sua opinião, qual é a viabilidade da utilidade de Eren para os militares? Extremamente alto, tanto para o aspecto científico quanto para o de combate.
Assim que eu tiver projetado e construído os dispositivos para isso, poderemos analisar o sangue dele e determinar o que torna sua habilidade diferente de um titã comum. Bem, poderíamos identificar o que torna um titã um ser. Tenho algumas teorias, mas poder confirmá-las cientificamente seria outra história. Em termos de combate, pelo que observei, Eren precisa de um objetivo quando se transforma. Caso contrário, o aspecto titânico assume o controle por um tempo, o que resulta em sua fúria. A exaustão física também pode ser um fator, mas não posso comprovar isso sem mais dados. No entanto, do jeito que está, quando seus objetivos são claros, ele é uma máquina de matar titãs. Em sua primeira transformação, ele tinha a intenção de matar titãs. Então, quando se transformou, foi exatamente isso que ele fez. Com treinamento mental e físico adequado, ele poderia facilmente se tornar um dos recursos militares mais poderosos. Concluo. Nili parece pensativo, enquanto Erwin concorda com a cabeça. Há algo que possamos colocar em circulação entre os regimentos? Perguntou Erwin. Agora não. Me deem até o final da semana que vem e terei itens para os 3 regimentos prontos. Acabei de terminar a infraestrutura de fabricação hoje de manhã. Preciso desses recrutas em breve para ajudar a compensar minha carga de trabalho. Informo-os. Havia algum em particular em que você estava de olho? Questionou Nili. Armin Arlel, It Draze e Ian Leonhard. Começo. Também aceitarei qualquer um dos outros que demonstrar aptidão mental decente. Afinal, eles serão enviados como engenheiros de campo de batalha. Eles precisam ser capazes de manter a calma. Continuo. Por que esses 3 em particular? Questionou Erwin. Todos os 3 se saíram extremamente bem nos testes de inteligência. Também tiraram boas notas na manutenção de equipamentos dispositivo de manobra tridimensional. It me pareceu preguiçosa quando a conheci, o que combina bem com alguns dos meus projetos. Coloque uma pessoa preguiçosa em um projeto, e ela encontrará a maneira mais fácil de executá-lo. Combina bem com uma boa cabeça sobre os ombros. Explico. Tudo bem, a oferta será feita durante o recrutamento do regimento para os 70% melhores, isso é bom? Nilo perguntou. Tudo bem. Também aceito qualquer um que você precise treinar em mecânica geral. Muita tecnologia vai ser lançada em breve, e seria bom se alguns dos seus soldados entendessem disso. Afirmo. Depois de mais um pouco de conversa, chegamos ao verdadeiro motivo da presença deles ali. Queriam ver se eu tinha algum projeto preliminar para a rede de comunicação e entregar os uniformes do regimento. Mostrei a eles meus planos para as torres de rádio e eles ficaram impressionados com as implicações. Erwin ficou super animado porque o alcance estimado do rádio alcançaria o Almaria assim que houvesse cobertura completa. Nili perguntou sobre o transporte mais rápido e eu peguei um projeto na loja de jogos. Apresentei a Harley Davidson WLAD Liberator. É uma moto clássica e sinceramente perfeita para a polícia militar e a guarnição. Nili ficou radiante com o design. Ficou ainda mais feliz quando eu lhe disse que em breve conseguiria criar transportes de tropas e cargas. Depois disso, eles se despediram e partiram. Peguei meus novos uniformes e alguns conjuntos do meu tamanho. O símbolo do núcleo de engenheiro estava imponente no uniforme. Troquei meu uniforme de recruta pelo novo uniforme. Decidi sair da fundição e trancar as portas atrás de mim enquanto trancava. À medida que me aproximo de Trost, vejo cada vez mais civis. Parece que as pessoas podem voltar para Trost agora. As pessoas notam meu uniforme, algumas apontam e cochicham. Isso continua até que um homem sai e chama minha atenção. Com licença, senhor, que símbolo é esse no seu uniforme? Não se parece com o de nenhum dos regimentos. Ele perguntou. Este é o símbolo do recém-formado núcleo de engenheiros. Devido à eficácia das máquinas usadas para defender Trost, este novo regimento foi desenvolvido para produzir máquinas eficazes que reduzem as baixas dos outros 3 regimentos. Explico. A multidão ficou em silêncio. Era possível ouvir um alfinete cair. Isso faz de você o Tavi Barney, certo? O matador de titãs de Trost? Continua o homem. Não sei sobre matador de titãs, mas sim, eu sou Tavi. Eu rio. O homem de repente me agarrou num abraço apertado e depois me soltou. Obrigada, sua intervenção salvou meu filho durante a batalha. É verdade que você partiu titãs ao meio com as próprias mãos? Bem, sim, mas quem é seu filho? Questiono. Tecnicamente, eu o cortei ao meio, mas acho que ele não se importaria com semântica. O nome dele é Franz. Ele disse que o seu ataque contra os titãs permitiu que ele e Hannah escapassem. O homem explicou. Isso foi perto do começo da batalha. Tive que tirá-lo da boca de um titã. Foi perto demais para me sentir confortável. Exclamo. Bem, é um prazer conhecê-lo, mas preciso encontrar meus tios. Eles devem estar morrendo de preocupação. Despedi-me do homem e fui para casa. Chego à casa dos meus tios e vejo que as luzes estão acesas. Aproximo-me e bato a porta. Ouço minha tia chamar e abro a porta. Minha tia levanta os olhos enquanto limpava a mesa e arregalou os olhos ao me ver. Ela deixa a bagunça cair sobre a mesa e corre até mim, me abraçando. Meu Deus, Tavi, você está bem. Ouvi histórias de que você estava bem, mas mal conseguia acreditar. Ela balbucia. Eu me senti meio mal agora. Estava correndo por aí arrumando tudo para o novo regimento e esqueci de avisar meus tios e tias que eu estava bem. Depois de um tempo, meu tio entrou e eu também recebi um abraço dele. Sentamos e acabei explicando o que aconteceu em Trost, a transformação de Eren e minha promoção a comandante de um novo regimento. Os dois ficaram animados com a perspectiva e acabamos conversando até tarde da noite. Na manhã seguinte, dei uma olhada nos meus sacerdotes técnicos e fiquei agradavelmente surpreso. Eles estavam construindo a um ritmo que provavelmente me faria ter uma coorte completa de esquitaria até o final da semana.
Consegui reunir dados suficientes para começar a dar saltos na bioengenharia. Provavelmente já tenho conhecimento suficiente para instalar com sucesso uma prótese de braço. Agora só preciso de uma cobaia para teste. Vou ao hospital local com uma prótese de braço escondida numa bolsa. Quando chego, vejo uma infinidade de ferimentos do ataque mais recente. Muitas pessoas têm membros esmagados e ferimentos causados por mordidas dos titãs. Finalmente encontro o quarto de Ian Dietrich. Ele estava sentado na cama lendo um livro. Ian aparentemente perdeu o braço em uma mordida de titã durante a investida final até o portão. Ele olha para cima quando entro. Ei, Tavi, ou devo chamá-lo de comandante agora? Ele sorri. Eu lhe faria uma saudação, mas bem, ele dá de ombros. E se eu pudesse te dar uma mão com isso? Digo, tirando o braço da bolsa. Ele sorri, obrigado pela oferta, mas já fiz um pedido de uma peça de madeira para substituição. Não estou falando de uma mão falsa, explico. Estou falando de um braço totalmente funcional. Ele permitiria que você operasse normalmente no dia a dia, como se nunca o tivesse perdido. Seus olhos se arregalam e depois se estreitam levemente. Qual é o problema? Você teria que passar por uma cirurgia para a instalação. Você é literalmente a primeira pessoa a receber isso. Isso significa que é a primeira vez que a cirurgia foi realizada. Mas se for bem sucedida, você pode ter uma vida totalmente normal depois disso. Eu explico. Ele pensa um pouco e pede um tempo para decidir. Tudo bem, afinal, é uma decisão importante. Mas eu me encontro com algum tempo livre. Talvez seja uma boa ideia deixar os Skitarii esticarem seus membros um pouco. E salto no tempo. Reuni uma grande parte das minhas forças mecânicos, incluindo 2 recém-formados Ironstrider Balistari. Os impressionantes caminhantes de combate se movem ligeiramente de um lado para o outro, com seus canhões automáticos brilhando à luz do sol. Os tecnosacerdotes têm trabalhado incansavelmente para equipar adequadamente os Skitarii com equipamentos dispositivo de manobra tridimensional, rifles galvânicos, lâminas e garras transonicas, armas de arco e outras armas Skitarii. Eu havia proibido expressamente a produção de armas de rádio. Eu ainda não havia desenvolvido proteção contra a radiação nem desejava vê-la usada neste planeta. Poderia ser um experimento interessante para usar em um titã no futuro. Isso me faz pensar, você conseguiria transformar os titãs de volta em humanos? Eu sei que Zack foi capaz de forçar os Eldianos de Paradis a se transformarem injetando nele seu fluido espinhal. Então você poderia reverter o processo com algum tipo de antídoto? Ymir vagou pelo mundo por cerca de 80 anos como uma titã pura antes de devorar o titã das mandíbulas e recuperar a razão. Talvez seja aí que esteja a resposta. Mas para que isso funcione, preciso terminar de desenvolver o equipamento de análise de sangue e obter amostras de sangue dos metamorfos titãs aos quais tenho fácil acesso. Ainda tenho o braço da N preservado no meu inventário, então já é pelo menos um a menos. Mas essas são reflexões para outro dia. Passei várias horas no campo de treinamento ensinando aos Skitarii táticas para matar titãs e depois os organizei em equipes para derrotar titãs com eficácia. As unidades sicarianas não tiveram dificuldade em saltar a altura impressionante de um titã e simplesmente cortar as nucas. Usar equipamentos dispositivo de manobra tridimensional só aumentava sua manobrabilidade. Os Rangers atiravam com uma precisão impressionante. Seus projéteis rasgavam a nuca dos alvos com um final explosivo. Os Ironstrider simplesmente destruíram seus alvos, destruindo o ponto fraco. Os sacerdotes tecnológicos também não eram nada desleixados. Com seus mechadendritos zumbidores, suas armas servo-braço e seus machados onicianos, destruíam qualquer alvo ao alcance. O mais valioso sobre os sacerdotes era sua capacidade de coordenar e otimizar a destreza de combate dos Skitarii, aplicando atualizações e executando cálculos em velocidade extrema. Eles elaboraram múltiplas táticas e forneceram conhecimento tático para alcançar a vitória com a máxima eficiência. Nenhuma das armas de arco ou ataques sonicos poderia ser testada sem um combate adequado com o Titã. Felizmente, uma expedição de pesquisa patrocinada pelos batedores estava chegando dentro de uma semana. Eles tiveram que adiá-la devido ao julgamento de Eren. E salto de tempo. Eu já havia deixado clara minha posição sobre Eren. Por isso fiquei confuso quando fui chamado para apresentar um relatório escrito ao general Zackly em seu julgamento. Para ser sincero, eu preferiria muito mais supervisionar a instalação das torres de rádio do que estar aqui. Inicialmente eu esperava que o comandante Nil e Erwin apresentassem argumentos opostos para manter Eren sob o controle dos escoteiros ou da polícia militar. Nil me surpreendeu ao defender o estudo de Eren, mas sem exigir sua morte. Sinceramente não esperava que ele seguisse nenhum dos meus conselhos, mas é bom saber que ele ouviu e reavaliou sua própria posição. Houve várias discussões entre um pastor e um civil antes de Zackly me ligar para questionar meu artigo. Comandante Barney, poderia se apresentar e esclarecer alguns pontos do seu artigo? Grita o general. Acho que é hora de encarar a realidade. Sim, senhor. Que ponto o senhor gostaria que eu esclarecesse? Pergunto. Seu relatório dizia que o cadete Jagger representa uma oportunidade única para mapear e categorizar completamente um titã biologicamente, incluindo a descoberta de uma solução para a sua situação. Que situação os titãs estão enfrentando? Questionou Zackly, fazendo com que várias pessoas virassem a cabeça em minha direção. Bem, senhor, preciso começar dizendo que até eu examinar o exame de sangue do Eren, isso é pura conjectura. Depois de ver o Eren se transformar em um titã, levantei a hipótese de que havia a possibilidade de os titãs com os quais lutamos no dia a dia terem sido humanos em algum momento. Começo a explicar. Supondo que sua teoria esteja correta, o que teria causado a mudança de humano para titã? Perguntou Zackly. A causa dessa transformação advém de algum tipo de estímulo externo. Pode haver um vírus ou doença que cause a transformação.
Sem estudos mais aprofundados, não posso confirmar essa conclusão. Afirmo. Então, o que você faria no caso do cadete Jagger? Perguntou Zachary. O potencial do cadete Jagger é grande demais para ser ignorado. Recomendo estudo e treinamento inicial em relação à habilidade. Também recomendo complementar seu treinamento corpo a corpo. Assim que ele for proficiente em transformação, essas habilidades serão valiosas na luta contra titãs de qualquer tipo. Respondo. Obrigado, comandante, você está dispensado, declara Zachary. Volto ao meu lugar enquanto o julgamento continua. Alguns civis protestavam contra o que eu dizia, lançando insultos verbais em minha direção, mas minha atenção estava voltada para o pastor Nick. Ele me observava atentamente, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. O julgamento termina depois que Levi dá uma surra em Eren. Sinceramente, acho que ele exagerou um pouco, mas estou feliz que o julgamento tenha acabado. E salto de tempo. Atiro em outro diabrete com minha espingarda enquanto atravesso o ID do demônio. O ID do demônio continha muitos itens infernais de Duon, além de vários acréscimos e estereótipos tradicionais. Inicialmente, isso começou como uma viagem para testar as habilidades de combate dos Skitarii, mas decidi me juntar a eles para aumentar meu nível. Quero experimentar a classe Tecnomancer, mas preciso terminar minha classe Matador primeiro. Aparentemente, o jogo registra o Tecnomancer como uma classe de prestígio. Eu estava quase no nível máximo da minha classe de engenheiro, mas depois de atingir o nível 50 em artista marcial, ficou cada vez mais difícil subir de nível. A rotina seria difícil dali em diante. Aparentemente, as máquinas fabricadas contam para o aumento de nível da classe engenheiro. Eu havia recebido algumas vantagens nesse período. Ao atingir marcos de força, você ganha 2 vantagens. O força sobre-humana. Você excedeu os limites normais de força para sua raça. Proezas de força podem ser tentadas com metade do atributo de força necessário. Punhos de ferro. Seus punhos são como blocos de ferro. Aumenta o dano desarmado em 50%. Ao atingir marcos em endurance, você ganha 2 vantagens. Pele de pedra. Permite que você armazene mana em sua pele para reduzir o dano em uma proporção de 1 para 1. Resistente como pregos. Seu corpo ficou mais resistente a ponto de resistir a danos perfurantes em 25%. Ao atingir marcos em destreza, você ganha 3 vantagens. A caindo com estilo. Você ganha um aumento de 75% no controle ao cair no ar. A antiga arte de jogar cocô. Tudo pode ser arremessado. Você é 50% mais proficiente em arremessar coisas que não deveriam ser arremessadas. Nitroso. Ao canalizar mana para seus músculos, você aumenta sua velocidade e reação em 50%. Ao atingir marcos em inteligência, você ganha 2 vantagens. O cientista louco. Seu amor por inventar se transformou em uma vantagem. Permite que você crie um projeto aleatório uma vez por semana. Pensamentos paralelos avançados. Sua mente evoluiu para controlar processos de pensamento acelerados. Isso permite que você processe tudo em uma velocidade 5 vezes. Ao atingir marcos em sabedoria, você ganha 2 vantagens. É mente organizada. Sua mente está bem organizada e catalogada. Isso permite fácil memorização. Estado meditativo passivo. Permite que você relaxe em um estado meditativo fora de combate. Aumenta a regeneração passiva de MP em 15% enquanto inativo e 40% enquanto ativo. Ao atingir um marco na sorte, você ganha uma vantagem. Jogador de gacha. Receba um sorteio de gacha comum grátis por semana. No geral, esta semana foi bastante produtiva, pois peguei a balista para explodir um cacodemonil que flutuava muito perto. Finalmente terminei esta arma depois de ir para a ID do demônio. Certamente foi útil para completar um pouco do combate de longa distância que eu estava perdendo. Pego o machado de mão uniciano que criei com a ajuda dos sacerdotes técnicos. Ele tinha uma cabeça de machado dentada de um lado e uma glaive do outro. Foi realmente fascinante fazer esta arma. O componente da arma de poder estava contido na cabeça do machado, mas também incorporava a ferramenta combinada dentro da cabeça dentada. Isso me poupou de ter que pegar várias ferramentas diferentes para consertar as coisas. Ligo o machado e ele emite um zumbido, enquanto o poder crepita ao redor da cabeça. Desço a lâmina em outro diabrete, cortando-o ao meio. Provavelmente não é minha arma preferida, mas serve em caso de emergência. Os Skitarii tiveram um desempenho admirável em sua primeira viagem para fora da relativa segurança das muralhas. Sua presença permitiu que a primeira expedição de reconhecimento em 100 anos retornasse sem baixas. O Panzerhund também se mostrou inestimável. Descobri que a partir de certo ponto, um Panzerhund pode se tornar uma de várias variantes. A primeira variante permite que seja usado como montaria ou animal de carga, enquanto a segunda variante é projetada essencialmente para ser uma plataforma móvel para armas. Essa modificação permitiu que um servo-arnês fosse montado nas costas e equipado com diversas peças de armamento. Isso resultou em um aumento geral no tamanho dessa nova variante para acomodar a blindagem e a capacidade da bateria. Sou despertado dos meus pensamentos pelo som de um rugido e me viro para ver Bear arrancar a cabeça de um barão do inferno. Ele havia evoluído para uma máquina de guerra, seu tamanho enorme acentuado pelas armas que emanavam de seu corpo. Eu havia apelidado esse design de variante Caminho de Guerra. Wolf salta sobre uma elevação próxima, segurando os restos de um mindinho entre os dentes. Wolf também havia aumentado de tamanho, mas tinha uma constituição mais esguia. Sua armadura era menor, mas não menos letal com suas garras e dentes. Eu havia apelidado esse estilo de variante montada. Depois de acabar com a última onda, nos reunimos e saímos do ID. A fundição se tornou um fervilhar de atividades.
O pequeno grupo de pessoas que trabalhava para mim trabalhava arduamente para produzir e encaixotar os pedidos. Joseph Westbrook era um cara do distrito de Kalane. Ele era um recém-formado entre os 10 melhores da turma mais recente de recrutas. O cara era incrivelmente inteligente, embora um pouco irascível. Eu imaginava montando o sistema hidráulico de um Panzer I. Rosa Brimier, sua inclinação por armas de fogo foi uma dádiva. Ela conseguiu montar o novo M1 Garand com extrema eficiência. Geralmente levava meio dia para completar uma caixa de M1. A caixa é então rapidamente carimbada com o ícone do regimento para o qual está sendo enviada e imediatamente despachada. Chester Hines se destacou em nossa divisão de P&D, trabalhando com os sacerdotes tecnológicos no desenvolvimento de novas armas e armaduras. Atualmente, ele está trabalhando no projeto de uma armadura anti-titã eficaz. Nick Callahan, ele era extremamente habilidoso em entender como algo funcionava desmontando-o. Eu o via cercado por vários projetos nos quais estava trabalhando. Taylor Connelly foi designada para trabalhar em nosso programa Titã. Ela estudava a fuselagem do BT-7274 enquanto conversava ativamente com ele. Era possível ver vários projetos ao redor dela, detalhando sistemas de implantação de longo alcance e os projetos para os titãs das classes Vanguard, Tony, North Star e Ronin. Mina Carolina. Para ser sincero, nunca nem em 1 milhão de anos, imaginei que ela apareceria. Mas ela apareceu. Ela começou a aprender com uma determinação impressionante. Eu a imaginava construindo um autômato de batalha com o padrão Domitar Ferrum sob a supervisão de um tecno-sacerdote. Krista Lench e Mir. Sinceramente, esses dois me surpreenderam ao se inscreverem no núcleo de engenharia. Krista queria aprender sobre os avanços da medicina, então foi transferida para a nossa divisão de bioengenharia. Krista se destacou nos estudos com o médico emprestado pelo hospital. No momento eu a tinha mapeando os efeitos da energia sentinela no corpo humano. E Mir por outro lado. Flashback. Convidei Mir para o meu escritório depois da orientação inicial dos novos recrutas. Ela estava recostada na cadeira, com os pés apoiados na minha mesa, e um sorriso preguiçoso estampado no rosto. Então, Tavi, recruta por 3 anos e promovido direto a comandante. Como se sente? Planejando abusar da sua autoridade com seus subordinados agora? Ela questiona com seu jeito sarcástico. Não, isso seria uma grave violação de conduta. Estou curioso para saber como era sua vida antes de viver entre as muralhas. Afirmo, observando-a congelar. Eu poderia ter sido mais diplomático ao lidar com isso, mas sinto que uma abordagem direta é melhor. Do que você está falando? Eu nunca vivi além dos muros. Não há nada além dos muros. Só titãs. Ela gagueja. Eu sei com certeza que há mais do que titãs além das muralhas. Também conheço uma certa lenda sobre 9 pessoas que podiam se transformar em titãs. Então, Ymir, qual deles é você? Insisto. Ymir estava em pânico, seus olhos iam de mim para a porta tentando avaliar se ela conseguiria chegar lá antes de mim. Relaxa, Ymir, eu sei que você não tem nenhuma ligação com os outros, pelo menos não diretamente. Estou falando nisso por causa de uma oferta. Agora tenho toda a atenção dela, ela engole em seco e pergunta. E qual é a oferta? Pego um contrato e o coloco na mesa entre nós. Esta é a oferta. Você auxiliará na pesquisa sobre os 9 titãs com sua transformação. Seu titã não será usado em nenhuma forma de combate ou propósito fora da pesquisa. Se desejar, a habilidade será removida assim que a pesquisa progredir a ponto de podermos realizá-la com segurança. Caso contrário, permitiremos que você viva uma vida normal até o fim de sua vida natural. Em troca, você receberá um valor acordado pelos seus serviços em pesquisa. Você e Krista Lench, História Rei serão protegidos contra qualquer ameaça, seja humana ou titânica. Essa proteção envolverá todo o poder de Tavi Barney e suas forças até que Ymir a considere desnecessária. Ambos poderão viver uma vida normal após cumprirem suas obrigações com o exército. Os olhos de Ymir estavam arregalados. Eu podia ver as lágrimas se formando nos cantos dos seus olhos. Vê, você poderia remover a habilidade? Vê por quê? Está tudo bem agora, ela afirma. Todas as informações atuais que possuo sobre os 9 titãs indicam que o usuário morre precisamente 13 anos após adquirir o poder, provavelmente devido ao desgaste de ter tanto poder disponível. A questão é que estou me oferecendo para remover esse limite de tempo da sua vida e permitir que você viva uma vida normal. A única coisa que anulará este acordo será ajudar os titãs blindados ou colossais ou qualquer um de seus agentes associados. Informo. Ela pega o acordo trêmula e depois de lê-lo pergunta. Quanto é o pagamento? Sinto que ganho $100 mil por mês enquanto você está envolvida em pesquisas, digo, fazendo seus olhos arregalarem. Combinado, ela declara e rabisca sua assinatura no formulário. $100 mil é uma quantia enorme para Ymir, considerando que ela teria recebido muito menos como soldado e ainda menos como mendiga de rua. Pego o formulário e o arquivo. Tudo bem, obrigado por concordar com minha oferta. Fim do flashback. Desde aquele dia, Krista e Ymir foram seguidos pelos grandes corpos da classe Protetoras Kitari. Seus corpos mecânicos zumbiam, sempre procurando por qualquer ameaça, e suas armas brilhavam à luz. Ymir ainda estava um pouco nervosa por eu saber seu segredo, mas ela trabalhou diligentemente no que lhe foi atribuído. Fiquei sinceramente surpreso por nenhum dos espiões de Marley ter tentado se alistar. Eu fiz a oferta. Alguns dos Kitari relataram um homem loiro e barbudo observando de uma colina próxima. Mantive patrulhas constantes dos Kitari, que conseguiram localizar uma série de rastros que levavam a um acampamento próximo. Os rastros então levam a uma aldeia a alguns dias de viagem. Meu palpite é que está a vila que Zack planejava transformar em titãs. A equipe de reconhecimento capturou vários combatentes inimigos baseados a cerca de 16 quilômetros da vila, na floresta próxima.
O titã de carroça aparentemente veio com eles. Ele carregava os suprimentos e parecia estar descarregando os suprimentos. Não parecia que eles estavam em condições de usar o gás ainda, então tive tempo de me preparar. Os caçadores de ferrugem sicarianos foram mobilizados para reduzir discretamente seus números enquanto buscavam madeira e materiais para o acampamento. Ponto de vista do agente Marley. Cal e eu fomos enviados para buscar lenha e nos deparamos com o que só poderia ser descrito como uma história de terror. Tínhamos viajado cerca de 1,5 km na mata com vários outros grupos para coletar lenha. Cal e eu tínhamos juntado quase uma carga completa quando ouvimos um grito que foi subitamente interrompido. Pensando que alguém tinha encontrado um animal selvagem, corremos em direção à fonte do grito. Paramos quando tropecei em um tronco. Virei-me e descobri que o tronco em que tropecei não era um tronco, eram as pernas de alguém. Olho mais para cima no corpo e descubro que ele havia sido cortado ao meio na cintura. Afasto-me dos restos mortais apenas para que minhas mãos se espalhem em uma massa úmida. Olhando ao redor, descubro que estou cercado pelos restos mortais dos meus companheiros espalhados em pilhas sangrentas pelo mato. Ouvi um som de engasgo à minha esquerda e vi uma figura metálica enfiar sua lâmina na garganta de Cal, com a placa facial coberta de sangue. A última coisa de que me lembro foi de algo afiado perfurando meu peito, e então escuridão. Ponto de vista de Pieck, arqueio as costas e me alongo depois que o arnês é removido. Mesmo tendo passado semanas ou mais na minha forma titânica usando aquele arnês, ainda é bom me livrar dele por um tempo. Olho ao redor por um instante e avisto uma figura blindada vindo em nossa direção. Ele está ladeado por vários seres em mantos vermelhos. Atrás dele, há várias máquinas ambulantes de vários formatos e tamanhos. Uma delas tinha cerca de 20 metros de altura, empunhando uma arma de grande porte. A grande máquina apontou sua arma para mim e anunciou com uma voz que ecoou pela distância entre nós. Saudações, agentes marleyanos. Meu nome é BT-7274 e falo em nome do Núcleo de Engenharia. Vocês estão instruídos a sair de sua forma titânica e se render a nós. Caso obedeçam, serão presos ilesos. Caso contrário, isso resultará no uso imediato de força letal. Vocês têm 15 segundos para obedecer. Merda. Eu não esperava que ninguém no exército tivesse consciência da presença de pessoas do lado de fora dos muros. Um dos meus soldados levanta o rifle e mira em uma figura de túnica vermelha. Só para sua cabeça estalar como uma uva quando uma das figuras dispara o rifle contra o soldado. Você tem 10 segundos para obedecer. Começo a me esforçar para sair do pescoço do meu titã. Vários soldados perto de mim largam as armas e levantam as mãos no ar. Você tem 5 segundos para obedecer. Porque ele ainda está em contagem regressiva. Desci do meu titã e caí no chão enquanto tentava me acostumar a andar sobre duas pernas novamente. Olho ao redor e vejo que Zack ainda hesitava antes de estender a mão e mordê-la, transformando-se no titã bestial. Ele enfia a mão na terra e puxa uma grande pedra que arremessa contra o grupo. A enorme máquina avança e emite algum tipo de barreira com sua mão, pegando a pedra e arremessando-a de volta em Zack com quase o dobro da velocidade. Enquanto isso, a figura blindada entra em ação, cobrindo a distância entre nós em um instante enquanto salta trazendo um martelo enorme de algum lugar e acertando Zack no rosto. Observo em choque enquanto o rosto do titã fera é destruído por um poderoso estrondo. Seus companheiros também não ficaram parados, disparando uma saraivada de tiros contra o titã, incendiando partes do pelo de Zack ou abrindo buracos enormes em seu corpo. O ser que se identificou como BT percorreu a distância até o titã e agarrou Zack pela frente, puxando-o para frente e enfiando a mão na nuca, arrancando-o de um Zack em choque. O ser blindado pulou no braço de BT e deu um soco no rosto de Zack, nocauteando-o. Eu podia ver o sangue escorrendo abundantemente pelo rosto de Zack. Parecia que aquele último golpe havia quebrado seu nariz. O resto dos soldados e eu fomos muito obedientes enquanto éramos amarrados e levados para sabe-se lá para onde. E salto no tempo. De ponto de vista de Tavi, o resultado foi fenomenalmente melhor do que eu esperava. Levei os agentes Marley de volta à fundição para aprisioná-los em um dos subníveis. Eu não simpatizava muito com Zack e sua luta pela independência aldiana, embora estivesse um pouco furioso por tê-lo flagrado se preparando para gasear uma vila civil. Então talvez eu estivesse apenas irritado com ele em geral. Aprisionei ele e Pieck separadamente. Permiti que alguns dos soldados permanecessem juntos, mas os metamorfos titãs estavam guardados no subsolo, tão fundo quanto havíamos conseguido até então. A captura dos dois metamorfos exigiu uma reunião com os outros comandantes para explicar minhas ações. O general Zakli, o comandante Erwin, o comandante Nili, o comandante Pichis e eu sentamos ao redor de uma mesa discutindo o assunto. Como diabos você encontrou mais duas pessoas que podem se transformar em titãs? Eu nem sabia que tínhamos um até algumas semanas atrás, exclama Nili. O que mais me preocupa são as evidências de uma força inimiga vinda de fora de nossos muros. Isso indica que não somos os últimos humanos na Terra. O general Zakli comenta ao ler o relatório pós-ação apresentado. Se há mais humanos além de nossos muros, por que eles estão dedicando tantos recursos para atacar uma vila dentro de nossos muros em vez de se comunicar conosco? Questiona Pichis. O interrogatório preliminar dos soldados indica que nós, dentro dos muros, estamos localizados em uma ilha chamada Paradis, e que eles vêm de outro continente, afirmo, distribuindo cópias das transcrições do interrogatório inicial. Eles começam a ler o novo relatório, descobrindo novos detalhes sobre os marleyanos e os eldanianos. Então, podemos confirmar que os titãs já foram humanos, de acordo com este relatório? Questionou Zakli. Sim. Uma raça específica possui os marcadores genéticos corretos para se transformar em um titã chamado Eldan. Eles podem ser transformados ao receberem uma injeção de soro ou ao serem forçados por um dos 9 titãs. Afirmo. E de acordo com esses soldados, nós somos o último reino eldiano? Perguntou Erwin.
Supostamente ainda existem Eldans no continente, sob o domínio de um país chamado Marley. Os Eldans são injetados com soro e depois enviados para Paradis para nos manter presos dentro das muralhas. É usado como uma espécie de punição para os Eldans. Informo. Posso ver as expressões dos vários comandantes se transformarem em olhares sombrios. Por que eles continuam fazendo isso? Sabemos o que eles querem. Questiona Nili. Até agora não. Ainda não interrogamos os metamorfos com profundidade, e sinceramente tenho medo de deixar qualquer outra pessoa chegar perto deles, afirmo. O quê? Por quê? Exclama Nili. O fato de essa informação não ser de conhecimento comum significa que alguém a está suprimindo. E considerando que todos nesta sala estão surpresos com essa revelação, tem que ser alguém em um nível mais alto do que nós, comenta Erwin. Isso faz com que a sala inteira fique séria. Freites, declarou Zakli. E todos se viraram para olhá-lo. Temos alguma corrupção dentro da polícia militar, mas, se bem me lembro, há um esquadrão que responde exclusivamente ao Freites e a alguns nobres do conselho. Eles são os únicos capazes de suprimir esse tipo de informação nessa escala. Mas mesmo assim, algumas dessas informações deveriam ser de conhecimento geral. Como eles poderiam suprimir as informações com tanta eficácia? Continuou. Tem que haver mais do que isso. Existem mais tipos de titãs do que sabemos? Você mencionou titãs carroceiros e bestiais no seu relatório. Nili questiona. Há uma lenda que detalha um total de 9 titãs diferentes. Há o titã carroceiro, o titã mandíbula, o titã blindado, o titã colossal, o titã bestial, o titã de ataque, a titã fêmea, o titã martelo de guerra e o titã fundador. Os 2 que temos em cativeiro lá embaixo contêm os titãs carroceiro e bestial. Acredito que Eren contenha o titã de ataque, enquanto os titãs blindado, colossal, fêmea, martelo de guerra e fundador estão desaparecidos. Explico. E esse titã da classe Vanguard? Perguntou Erwin. Isso faz parte do programa Titã que estamos desenvolvendo, digo levantando-me. Se os senhores me seguirem, por favor. Seguimos para o andar principal da fábrica, onde Taylor trabalhava no chassi de um North Star. Ela se põe em posição de sentido assim que percebe nossa aproximação. Fique tranquila, Taylor. Você sabe onde a BT está agora? Pergunto a ela. Ele está no posto de recarga, ela informa. Nós nos aproximamos e a luz ótica do BT acende. Saudações, Tavi, como posso ajudar? Ele falou, exclamou Nilo. Este é o nosso Titã classe Vanguard, BT 7274. Achamos que o nome combinava. Nossos titãs são projetados para ter um piloto treinado que será seu parceiro em combate contra qualquer coisa que possamos enfrentar. O BT foi excepcionalmente útil para ajudar a neutralizar o titã bestial. Informa os demais comandantes. Que tipo de treinamento um piloto precisa? Questionou Erwin. Um titã funciona basicamente como uma extensão do piloto, então o piloto terá que passar por treinamento de combate especializado tanto dentro quanto fora do titã. Gostaria que cada regimento oferecesse 5 pessoas para participar do programa. Assim que nossos problemas com Marley forem resolvidos, planejei criar uma variante de uso público para ajudar na agricultura, construção e obras. Explico. Quão bem esses titãs resistiriam aos titãs blindados ou colossais? Pichis falou. Contra os blindados, prevejo que o BT poderia enfrentá-lo por tempo suficiente para que nossa artilharia mais pesada atravesse a blindagem. O colossal permanece como um fator desconhecido. Nunca apareceu por tempo suficiente para que pudéssemos ter uma leitura precisa de suas habilidades. O corpo de uma classe de vanguarda protegerá um piloto do vapor que o colossal emite, mas o Vanguard ainda será inferior em termos de tamanho. Atualmente estou trabalhando em um plano viável para neutralizar completamente o colossal. Explico. Posso muito bem elaborar um plano, caso eu não pegue Berthold desprevenido. Sinceramente não sei o que fazer com Reiner e Berthold. Ambos são assassinos em massa, mas isso pode ser justificado, já que foram doutrinados para isso? Não tive problema em processar Zack e Pieck, porque eles eram adultos. Zack basicamente ordenou que algumas crianças de 12 anos cometessem genocídio. Se não fosse prejudicial a longo prazo, eu teria arrancado a cabeça dele assim que ele saísse do seu titã. Que eu saiba, N ainda não fez nada, então talvez eu possa fazer uma oferta parecida com a de Ymir. Acho que a motivação dela é rever o pai. Talvez eu tenha que adiantar meus planos de construir um avião ou algum tipo de veículo voador, e possivelmente organizar um sequestro. Mas primeiro, o interrogatório de Zack. Então, quem quer ser o primeiro a interrogar o titã bestial? Ofereço, fazendo com que todas as cabeças na sala se virem para mim. Você está oferecendo a chance para o resto de nós fazermos perguntas a ele primeiro? Simples assim? Erwin afirma, recebendo acenos dos outros comandantes. Não posso ser o único a interrogar esses humanos de fora dos muros. Se algum dia tornarmos pública essa informação, e para que ela tenha algum peso, precisamos ser unânimes em nossa compreensão da situação. As informações que obtivermos dessas pessoas não devem surpreender nenhuma filial, independentemente de onde operemos. Ao revelar essas informações, quem as suprimiu tentará controlar os danos. É muito mais difícil fazer isso quando todos sabem o que fizeram. Explico. Erwin chama Levi e Ange enquanto Pichis e Nili trazem seus próprios representantes. Parece que Nili tem reprimido o treinamento na polícia militar porque os soldados que ele trouxe eram consideravelmente mais aptos do que os que ele tinha no mês passado. E com isso, o interrogatório de Zack começou. E salto no tempo. Zack provou ser uma fonte de informações valiosas depois que Levi terminou com ele. Zack tentou diversas vezes angariar a simpatia de Levi, mas foi recebido com o descaso insensível do anão. Em outro tom, Krista apresentou seus resultados da exposição humana à energia sentinela. A aplicação ativa elevou o corpo humano além de seus limites anteriores, atingindo um estado de supersoldado, permitindo que alguém corresse, saltasse e levantasse objetos que antes não era capaz de fazer. A exposição passiva de Krista também teve alguns efeitos colaterais interessantes.
Krista cresceu vários centímetros nas poucas semanas em que a coloquei para estudar a energia. Ela até conseguiu ganhar um pouco de massa muscular. A vitória dela sobre Mir em uma queda de braço é prova disso. Sem mencionar que a cara de surpresa de Mir foi hilária pra caramba. Krista observou que a energia tinha um limite para o crescimento de alguém. Geralmente ela cessava logo após o indivíduo atingir o pico da condição física e em seguida começava a aumentar a densidade muscular. O soldado que se voluntariou para o experimento estava empilhado ao sair da ala científica. Manteremos ele sob observação à distância a longo prazo, mas podemos considerar este experimento um sucesso. Ele estava saudável como um touro, mas eu observei rapidamente para ter certeza. Felix Walker, humano aprimorado. Nível 35. Eu me concentro na raça humana aprimorada. Humano aprimorado. Um humano aprimorado com atributos super-humanos. Concede um bônus de vezes 10 em estatísticas físicas. Bem, isso não tem potencial para ser abusado. Ainda assim, enquanto nosso processo de seleção for bom, estaremos bem. Erwin já estava clamando para submeter a maioria dos batedores ao processo. Acabei tendo que ceder diante da pressão crescente para estar preparado para uma mobilização completa em um mês. Isso levou o esquadrão Miché a se submeter ao procedimento. O próprio Miché estava apertando o nariz após o término do procedimento. Seu olfato já apurado foi multiplicado por 10, então posso entender que seu olfato esteja superestimulado no momento. O resto do esquadrão estava se acostumando com a nova altura e músculos. Nem é preciso dizer que todos precisaram de uniformes novos após o procedimento. Seu tamanho geral exigiu a readaptação dos dispositivos de manobra tridimensional para suportar o novo peso. Eles foram mantidos por vários dias em observação para detectar quaisquer efeitos adversos e depois devolvidos aos escoteiros. Logo depois recebi meus voluntários do programa Titã, o Esquadrão Levi. Eles ainda estavam protegendo Eren, então ele era o acompanhante deles. Flashback. Eu estava supervisionando os tecnólogos dando os toques finais em 5 titãs de vanguarda quando ouvi o som de cavalos lá fora. Saí e vi Levi, Gunther, Petra, Eld, Olu e Eren desmontando de seus cavalos. Bom dia, capitão. Espero que tenha feito uma boa viagem. Cumprimento Levi, aproximando-me deles. Comandante. Ele cumprimenta e o resto do esquadrão fica em posição de sentido, incluindo Eren surpreendentemente. À vontade, senhoras e senhores, brinco enquanto eles relaxam. Vocês sabem por que estão aqui hoje? Pergunto. Não exatamente. Erwin acabou de nos informar para nos apresentarmos para um suposto programa Titã. Eu simplesmente presumi que tinha algo a ver com Jagger aqui, disse Levi, gesticulando para Eren. Eren cora um pouco com o comentário. Na verdade, não tem nada a ver com Jagger, afirmo, fazendo-se assustar. Então eu grito para a área do hangar. Tecno-sacerdote Alpha. Eles estão prontos? Comandante afirmativo. Essas máquinas estão famintas por batalha. Sua voz mecânica grita. Então mande-os embora. Eu grito de volta. O chão treme levemente e os olhos do esquadrão se arregalam quando as formas dos titãs saem e se alinham em formação, suas óticas brilhando intensamente. Que diabos? Ouço Levi murmurar. Bem-vindos ao programa Titã. Durante o próximo mês até a expedição, seu esquadrão passará por um treinamento intensivo para pilotar e lutar com seu parceiro Titã. Cada um de vocês formará um vínculo com a inteligência artificial do seu parceiro para que possam lutar em uníssono com seu Titã. Vocês também praticarão o deslocamento de longo alcance de seus titãs quando estiverem em campo, explico com orgulho. O esquadrão se aproxima lentamente dos titãs, examinando-os e olhando-os com admiração. Eld parou por um momento e perguntou: o que o senhor quer dizer com desdobramento de longo alcance? O titã não estaria conosco? Ele questionou. Balanço a cabeça. Em caso de emergência, onde você precise dos seus titãs, eles não estarão com você. Criamos um sistema de mobilização chamado Queda dos Titãs para mobilização acelerada em qualquer lugar dentro das muralhas. Ainda não está completo, mas estará até o final do mês. Explico. Petra se aproximou e examinou um dos titãs mais de perto. O titã falou. Olá, minha designação é CL, 4783 ou Claire, se preferir. Qual é o seu nome? Petra. Prazer em conhecê-la? Ela gagueja, chocada. Excelente. Você aceita ser meu piloto? Tem certeza? Petra concorda hesitante. Ótimo. Por favor, entrem na cabine e coloquem o capacete para completar a sincronização neural inicial. Claire se agacha e abre a cabine. No assento central, havia um capacete novinho em folha. Inicialmente, tentei abrir mão do capacete, mas descobri que ele é essencial para a interface entre piloto e titã. Observei Petra subir lentamente no assento e colocar o capacete. Claire se levantou e fechou a cabine, inicializando o link neural. Digitalização. Estabelecimento de parâmetros. Sincronização concluída. Protocolo 1, link para o piloto. Protocolo 2, manter a missão. Protocolo 3, proteger o piloto. Transferindo o controle para o piloto. O titã levanta as mãos e as examina antes de cerrá-las. Caramba, capitão. Isso é incrível. Certo, Petra. Agora que você tem controle, quero que pratique andar por aí. Com cuidado. Você vai ter que se acostumar a ver as coisas da perspectiva da Claire, digo, e a indico para a área aberta em frente à fundição. Isso marca o primeiro passo que um humano e um titã dão juntos como um só. Petra dá um passo, depois outro, e mais outro. Logo ela está andando de um lado para o outro em frente à fundição, e então dispara enquanto a observamos praticando corrida. Quando finalmente se cansa de correr, ela para e tenta sair da cabine. No momento em que seus pés tocam o chão, ela perde o equilíbrio e desaba. Isso é normal? Levi questiona. Sim. Vai levar algum tempo para se acostumar a alternar entre equilíbrios assim. É por isso que você precisa dedicar tanto tempo treinando-os. Queremos que você consiga alternar entre o modo piloto e o modo combate, e vice-versa se necessário.
Os titãs fornecerão alguma forma de proteção, mas você ainda será um combatente ativo. Informo. O resto do esquadrão se junta aos seus titãs, o que deixa Eren e eu parados ali enquanto eles tentam andar pela primeira vez. E aí, Tavi? Por que você deu o nome de titãs para essas máquinas? Por que não deu outro nome? Questionou Eren, olhando com desejo para o esquadrão Levi enquanto praticavam a movimentação dos titãs. Titãs eram um nome dado a seres que existiam antes dos deuses nos tempos antigos. Eram seres de poder e força insondáveis. O que encontramos fora das muralhas se assemelha mais a um gigante do que a um titã. Na verdade, são apenas monstros gigantes. Então, por que deveriam ser glorificados além do que realmente são? Explico. Faz sentido, eu acho. Posso ficar com um? Ele pergunta, esperançoso. Mas você pode ser seu próprio titã. Por que precisaria de um? Vendo seu olhar desanimado, eu me rendo. Quer saber? Quando eu descobrir como extrair uma habilidade de titã, podemos trocar. Você pode ficar com o titã brilhante, e eu posso guardar a habilidade de titã em algum lugar. Você consegue fazer isso? Por quê? Exclamou Eren. Vamos lá, Eren, você não acha que é o único humano que pode se transformar em titã, acha? Aposto que tanto os titãs blindados quanto os colossais também são humanos. E francamente, eles não vão poder manter essa habilidade. Explico, atraindo um olhar pensativo de Eren. Faz muito sentido quando você coloca dessa forma. Tudo bem, Tavi, você fechou o negócio. Ele diz alegremente. Fim do flashback. Foi isso que fez com que a equipe Levi se reunisse na fundição. Eventualmente, eles passaram a praticar com armas de fogo, cada um escolhendo seu equipamento preferido. Eles até conseguiram convencer os sacerdotes tecnólogos a pintar os titãs. Embora os titãs fossem pintados de verde floresta, cada um tinha um ícone na frente com as asas da liberdade. Inadvertidamente, o esquadrão Levi acabou recebendo um tratamento semelhante ao do esquadrão Michê e foi aprimorado. Olu havia desenvolvido alguma massa muscular, assim como El de Gunter. Petra ganhou altura e músculos enquanto Levi ainda era curto. Precisei de toda a minha força de vontade para não cair na gargalhada enquanto Levi observava o resto do seu esquadrão e suas mudanças marcantes, olhando para si mesmo. Ele ganhou massa muscular e seu corpo ficou mais forte, mas só isso. Iris, você sabe por que a energia sentinela reagiu daquele jeito? É por causa da interferência do seu jogador sênior. Eles viram o que você estava fazendo e decidiram mexer no procedimento. Acharam que seria engraçado. Eu apenas balancei a cabeça e dei um Mr. Andy para Levi levar de volta, e ele pareceu ficar mais tranquilo. Estávamos nos preparando para uma expedição e eu acabará de receber um novo grupo de recrutas da Polícia Militar. Os nobres acharam que poderiam ajudar a reforçar o efetivo do núcleo de engenheiros com alguns dos novos recrutas. Eu conseguia ver N entre eles. Perfeito. Isso me dá a chance de remover prematuramente outra peça do tabuleiro, de uma forma ou de outra. Se eu conseguir convencê-la a desistir, será um tiro certeiro para eliminar todos os titãs. O único cuja localização não sei no momento é o titã de Varamer. Espero que tudo corra bem daqui para frente. É interlúdio. As aventuras de Bastião? É ponto de vista do Bastião. Eu vagava alegremente por uma das florestas da Muralha Rose, com o emblema do núcleo de engenheiros brilhando orgulhosamente no meu peito. Minhas viagens me levaram para longe dentro destas muralhas. Viajei por planícies, atravessei rios e brinquei com um esquilo aventureiro nos arredores de uma vila de caça. Dei-lhe o nome de Paulo. Por fim, Paul e eu tivemos que nos separar enquanto continuei minha jornada. Um dia, passei por uma vila rural. As pessoas sempre se surpreendem com a minha presença. Joguei bola com alguns meninos antes de seguir viagem. Este é certamente um mundo estranho para o qual fui trazido. Ninguém aqui jamais ouviu falar de um Omnico antes. Nenhuma crise única. Um mundo de aventuras me esperava. Eu só precisava explorá-lo. Ouço um grito mais adiante no caminho. Chego mais perto e vejo uma carruagem sendo assaltada por soldados. Todos usavam equipamentos especiais da dispositivo de manobra tridimensional, e um deles usava um chapéu de aba larga. Tomando minha decisão, fechei um pouco a distância, soltei um bip triunfante e mudei para o modo sentinela. Atirei nos atacantes, arrancando-os da carruagem. Eu me transformo novamente e olho as pessoas na carruagem. Elas parecem assustadas, mas estão bem. Dou-lhes alguns bips suaves antes de examinar os agressores, ou mais especificamente, o chapéu dele. Pego e observo, talvez isso seja algo que eu possa fazer neste mundo. Posso começar uma coleção de chapéus. Coloco o chapéu delicadamente na cabeça, inclino-o para as pessoas no carrinho e sigo em frente. Daquele dia em diante, uma nova lenda começou dentro das muralhas. Um ser que se alimentava dos bandidos que vagavam pelas estradas dentro das muralhas. Um estranho bem chapeado, vestido de ferro, que viajava de um lugar para outro, frequentemente avistado com um pássaro de cores brilhantes. A história do viajante de ferro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.